Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, parte 16, capítulo 31. Do ponto de vista de Tavi, demorei várias semanas até finalmente me acalmar o suficiente para pensar racionalmente. Embora eu não fosse necessariamente capaz de sair, meus clones conseguiam manter meu padrão de vida fora deste lugar. Um foi até a taverna, enquanto o outro voltou ao acampamento para monitorar o que estava acontecendo, deixando-me para descobrir minha fundação. Os livros que o Iluminado deixou forneciam descrições simples o suficiente do processo para que isso acontecesse, mas eu também não queria cair na base básica e padrão de Megera. Exigia entrar na sua paisagem mental interior e sentir o fluxo, o que me parecia uma baboseira inventada, mas se ajudasse eu usaria isso como um guia. A maior parte do trabalho precisava ser feito durante a meditação, então aqui fiquei sentado, flutuando no espaço e na energia infinitos que compunham meu corpo. À minha frente estava sentada uma figura reluzente vermelha e dourada. Parecia a fusão de um humano, um demônio e um micro mudando de forma. Até onde pude perceber, essa era a representação do poder do Lorde das Trevas, da esfera da vida do Pai e do Caçador. Isso me lembrou um pouco do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas com muito mais violência. A questão é que essas energias estavam brigando. A energia do Lorde das Trevas estava lutando contra o Micro estava lutando contra o Lorde das Trevas, e a Caçadora estava tentando dar uma surra nos dois. Então agora eu precisava de um meio no qual essas energias pudessem ser fundidas com segurança. Antes da minha luta com o duplo de corpo, a esfera de vida do Pai estava em uma espécie de hibernação. Não mexi nele, então não adiantou muito. Mas quando absorvi a energia do Lorde das Trevas, foi o equivalente a soltar um texugo do mel raivoso na toca de um urso. Então eu precisava de um meio versátil que acomodasse não apenas essas energias, mas que deixasse espaço para energias futuras e fosse capaz de lidar com a carga de uma base de poder em constante expansão. A melhor solução que consegui encontrar foi criar uma árvore mundo como base. Teoricamente, ele poderia absorver e processar todas essas energias e continuar se expandindo à medida que a consciência se expande. As árvores são o meio mais fácil de enviar pelo correio que encontrei em minhas viagens. Gerando a semente poderosa no centro da figura, concentro toda a minha acuidade mental em nutrir a semente, fazendo-a brotar. A figura soltou um grito desafiador de dor enquanto a muda absorvia as energias conflitantes como seus nutrientes. A árvore se desenvolveu, crescendo até se tornar uma árvore padrão, com suas raízes expostas e sem matéria para se conectar enquanto processava a energia que absorvia, repetindo o ciclo repetidamente. Um sinal ecoou em minha consciência quando um dos meus clones exigiu uma parte da minha consciência. É mente paralela, separando uma parte de mim para poder me concentrar na árvore, sinto-me voando para o corpo da minha forma de barman. Localização, Taverna Tardis. Meus olhos rolam para o centro enquanto me adapto rapidamente ao corpo que exige minha presença. A quantidade de energia divina ali rapidamente fez com que meus olhos se fixassem na entrada enquanto 6 deusas passavam pelas portas da frente. Reconheci boa parte delas. Era Ártemis, Hestia e Deméter são todas deusas que conheci de uma forma ou de outra. Conheci Atena graças à sua captura de Muppet, mas a deusa final era um mistério para os meus sentidos. Sua forma estava constantemente mudando, enquanto tentava se adaptar a algo agradável aos meus sentidos. Seus cabelos, olhos e outras características físicas mudavam constantemente de cor e estilo, enquanto vários olhares caíam sobre ela. Se eu tivesse que chutar, ela era a deusa dos camaleões ou Afrodite. E é bem provável que esta última esteja mais ligada a outros deuses gregos, mesmo que seja só uma acompanhante. Só digo isso com base nos olhares severos que ela recebia de Artemis. Esses dois provavelmente não estão se dando bem, mas provavelmente não é da minha conta e não quero me envolver nisso. Batendo palmas, chama a atenção delas para mim. Bem-vindas à Taverna Tardis. O que posso oferecer para vocês começarem hoje? Pergunto, com os olhos brilhando por baixo do chapéu coco. Você realmente recuperou sua forma. Artemis comentou baixinho, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Havia alguma dúvida de que eu conseguiria? Vamos, Artemis. Eu não posso ser um lixo para sempre. Se eu não te mantivesse na dúvida, você ficaria entediado. Comento com um sorriso. Suas bochechas ficam vermelhas de vergonha quando ela interrompe. Um lixo, Sr. Barney? Você parecia nitidamente não esquelético quando conversamos pela última vez. Ela disse, com um tom de diversão transparecendo em sua voz. Uma medida paliativa simples até eu consertar meu corpo, Lady Hera. O Olimpo costuma retirar muitos itens pontiagudos quando vê um morto-vivo aleatório vagando pelas ruas. Afirmo simplesmente, era sorrindo levemente antes de ficar mais séria. Como está sua perna? Sua declaração dizia muito mais do que as palavras iniciais. Muito bom. Regenerou-se bem. Ficou um pouco rígido naquela articulação, mas vai passar quando o metal dos meus ossos se estabilizar. Minto despreocupadamente. Não tive problema em esconder o fato de que tecnicamente não era a minha perna. Se eles acham que vou arrancar a minha própria perna e espancá-los até a morte com ela, que se danem. Isso era realmente necessário? Ela perguntou, suspirando exasperada, enquanto eu concordava furiosamente. Com certeza. O cara do Thunder tentou me apunhalar pelas costas de novo, e estava dormindo com todo mundo. Sério, de todos os deuses e deusas que conheci, ainda não conheci um com tanta incapacidade de manter as calças dentro. Bufo de irritação. Você não terá que esperar muito.
Ártemis murmurou com desdém, olhando feio para Afrodite que babava e me encarava atentamente, virando-se para encarar Ártemis depois do comentário. Guardem isso, meninas. Hoje é noite de comemoração, disse Deméter serenamente, piscando para mim. Eu sempre adoro quando a Deméter passa por aqui. Ela tem uma personalidade meio brincalhona e está sempre disposta a ajudar com referências de algumas das plantas que encontro ou crio. Athena, por outro lado, parecia vibrar de excitação, ao mesmo tempo em que tentava evitar meu olhar. Queria lhe fazer perguntas, mas estava apavorada com o que eu poderia realmente fazer. Comemoração? O que vocês estão comemorando, se me permite a pergunta? Pergunta enquanto ela desvia o olhar. Era finalmente abandonou seu marido infiel, querida. Afrodite finalmente explodiu, interrompendo a conversa pela primeira vez enquanto sua excitação por fofocas transbordava. Ah, sinto muito, senhora Hera. Deve ter sido uma decisão difícil. Eu simpatizo com a deusa, mas ela ignora. Não sinta. É estranhamente libertador. Eu sinceramente pensei que meus poderes ficariam prejudicados se eu fizesse isso, mas parece que eles estão crescendo um pouco, ela comentou, pensativa. Provavelmente é por causa de como a definição de casamento e divórcio mudou desde o início. As pessoas se apaixonam e desapaixonam com muito mais liberdade do que antes, tornando o divórcio um aspecto do seu domínio. Claro, as pessoas se casam e se divorciam por motivos ruins, mas muitas se separam amigavelmente e se apaixonam por alguém novo. Ofereço, fazendo-a cantarolar em concordância. Pode ser que sim, mas não vamos nos deter nisso. Como Deméter disse, estamos aqui para comemorar. Você poderia organizar algo assim para nós? Hera afirmou com um sorriso no rosto. Um sorriso se formou em meu rosto enquanto eu servia 6 doses de Firevski, as chamas lambendo as bordas do copo enquanto eu puxava uma árvore de canapés cujos galhos cultivavam todos os tipos de petiscos. Com certeza, Lady Hera. O que você gostaria de pedir? Pergunto, fazendo-a adotar uma postura pensativa. Apolo me disse que você faz o melhor sashimi daqui. Aquele prato que ficou dourado depois de ser preparado corretamente? Vamos tentar. A deusa do amor interrompeu, ignorando qualquer coisa que Hera pudesse ter dito. Baiacu? Acho que sobrou um pouco, mas só posso servir alguns pratos de sashimi. O peixe está fora de temporada agora, e tenho que esperar um pouco para pegar mais, digo pensativa, enquanto faço cálculos mentais rápidos. Ah, e que tal um pouco daquele vinho de frutas arco-íris, gatinha? E continue assim. Afrodite gritou para mim, piscando os cílios. Alguém quer mais alguma coisa para beber? Pergunto, ignorando os flertes da deusa, enquanto anoto os pedidos para o resto da festa. Depois de fazer o restante dos pedidos, a cozinha ganha vida ao meu redor enquanto pego uma baleia-baleia. Não sei por que não tentei isso antes, mas ativar meu Byakugan efetivamente coloca o abate deste peixe no modo fácil, enquanto eu habilmente corto as veias do saco de veneno. Terminando o resto do prato rapidamente, coloquei-o na mesa onde as deusas estavam sentadas. Faz uma eternidade desde que você parou em Ártemis. Como você e seus caçadores estão? Pergunto, curioso, enquanto os outros se maravilhavam com o prato. As coisas estão indo bem. Nosso membro mais jovem derrubou o leão de Nemeia recentemente, ela informou, me fazendo assobiar em apreço. Bom espetáculo. O leão de Nemeia não é uma fera fácil de abater. Ela o estrangulou, proponho, e Ártemis faz um gesto mais ou menos. Colar flecha na garganta. Praticamente deu no mesmo, disse ela orgulhosa, enquanto eu ria. Crianças de hoje em dia. Isso me lembra que tenho algo que Zoe pediu há pouco tempo. Por favor, me avise antes de ir embora para que você possa levar? Pergunto, fazendo a deusa se assustar. Claro, mas o que ela pediria de você? Ela perguntou, um pouco cautelosa. Sua tenente me encontrou há alguns anos consolando uma alma a atravessar para o outro lado. Ela então fez o pedido um tanto sombrio para que eu a acompanhasse até o submundo caso ela caísse em batalha. Explico, tirando uma ficha do bolso e jogando para ela examinar. Rapidamente percebi que não sou onipotente, e aquela moeda ali me dá algo em que me concentrar. Então, se ela ou alguém por perto a quebrar ao meio, quebrando o conjunto, saberei onde encontrá-los, expliquei, fazendo com que ela arregalasse os olhos diante da natureza do pedido. Legal, eu sempre quis um encontro casual. Afrodite interrompeu, arrancando a ficha da surpresa a Ártemis. Afrodite, essas são dos meus caçadores. Ártemis rosnou, pegando a faca de caça em sua cintura. Bem, talvez se eles me venderem alguns biscoitos, eu esteja disposta a devolvê-los para aquelas escoteiras. Afrodite disse com um sorriso maligno, jogando a moeda para o alto antes que ela voasse para minha mão. Roubos são estritamente proibidos dentro da taverna Tardis, senhora Afrodite. As transações entre seus clientes e o dono da taverna também permanecerão ininterruptas durante o período da transação. A violação deste princípio pode resultar em sua remoção imediata da taverna. Começo a falar, com um sorriso sereno permanecendo em meu rosto. Ah, qual é? Eu só estava brincando um pouquinho. Você não pode abrir uma exceção dessa vez? Ela perguntou, piscando os cílios para mim. Senti algo começar a nublar minha mente, algo em seu tom de voz. Me fez querer fazer tudo o que ela dissesse. Não. Rápida como um chicote, uma espingarda familiar de cano duplo apareceu em minhas mãos, com seu gancho de carne de aparência cruel, a centímetros de seus olhos. Um ceretério se uniu atrás de mim, rugindo de fúria. Minha fúria aumentou enquanto eu me preparava para atacar a deusa, mas um grupo inesperado interferiu. Deméter tapou a boca da deusa com a mão, e Esha falou pela primeira vez. Nossas desculpas, Tavi, parece que não a educamos o suficiente sobre os costumes daqui. Você poderia, por favor, deixar essa farsa passar desta vez? Perguntou ela, sem levantar a voz.
Um minuto se passou enquanto o impasse continuava. Finalmente abaixei minha espingarda e controlei minha raiva. Eu vou deixar a deusa conhecida como Afrodite ir embora com um aviso. Sinto que derramar icor prejudicaria uma ocasião que de outra forma seria feliz. Respondo antes de me virar e voltar para preparar outros pedidos. E localização? Acampamento meio-sangue? Levantando os olhos da minha solda, sinto uma rápida explosão de raiva antes que ela se apague. Minhas emoções estavam ficando tensas com dois corpos realizando ações diversas em relação a isso. Sinto que seria melhor me concentrar em inventar em vez de interagir com as pessoas por enquanto. Ajustando a última parte do meu braço, afastei o ferro de solda e dobrei e estendi os painéis do braço enquanto ele esfriava seu interior. Abro a porta na palma da minha mão e a examino enquanto ela alterna entre os modos. Esse conceito de maior por dentro se descontrolou em minhas formas aumentadas enquanto eu explorava o vasto arsenal que disponibilizei. Canhões de energia, garras de relâmpago e outras armas escondidas levaram a uma versatilidade sem precedentes, até mesmo chicotes de microfilamentos. Mas foi minha última invenção da qual mais me orgulhei. Meus primeiros focos de magia e tecnologia. O aumento seria ativado, apresentando a gema em foco no centro da palma, e então a verdadeira mágica começaria. A magia fluía como água nesse modo, permitindo-me usar o alto galifreiano para estabelecer a intenção com mais facilidade. Uma vez estabelecida a intenção, o processamento começou. Concentrando-me em uma pedra colocada sobre minha mesa para esse propósito, circular Galifreyan surgiu ao redor das minhas mãos enquanto a pedra tremia por um segundo, e então cresceu perninhas e bracinhos, levantando-se trêmulo. Benefício ativado. Perdido em Marte. Edição Mark Watney. Devido à sua compreensão da linguagem do universo, você descobriu um novo ramo da tecnomancia. Você entende o mundo verdadeiro em uns e zeros, e são capazes de manipulá-lo até certo ponto. Então, foi isso que Iris quis dizer quando vastas áreas de classes foram deixadas inexploradas? Eu vi a pequena criatura transfigurada levantar seu dedo desafiadoramente antes de se quebrar em pedaços devido à energia do final do feitiço. Observação. Pequenas construções podem, na verdade, ser babacas furiosos. A maioria das minhas tentativas frustradas de fazer minha tecnomancia funcionar dessa maneira me apresentaram muitas construções rochosas divertidas, ainda que deformadas, que vagavam curiosamente antes que o feitiço perdesse sua energia. O sucesso na conjuração de magias para a tecnomancia dependia da sequência correta de Galifreyan e da quantidade apropriada de mana. Feitiços simples com 1 ou 2 efeitos podiam ser forçados sem muitos cálculos. No entanto, feitiços mais complexos exigiam cálculos detalhados ou eram registrados usando algum tipo de método. O Kyberdeck que instalei foi atualizado para o padrão de tecnologia galifreiano para acomodar algoritmos complexos. Meu método secundário foi algo que criei mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Uma carta pixelizada ganhou existência sob minha mão. Criadas com luz forte e revestidas com galifreiano circular, essas cartas eram basicamente minhas magias mais complexas preparadas para a conjuração. Criar um era como escrever várias linhas de código, sendo código, claro, escrito em alto galifreiano. Esta carta em particular é semelhante ao feitiço que conjurei antes. Crie um fantoche. Faça-o andar 3 passos para frente. Faça a correria. Esfarele até virar pó quando terminar. Essas 4 instruções simples exigiram que eu definisse cada aspecto delas a ponto de ter que codificar em tempo real apenas para fazer a conversão usando o método anterior. Armazená-lo como um card ou arquivá-lo em um banco de dados me permitiu preparar sequências com antecedência para lançar feitiços futuros. Meu verdadeiro objetivo final era simplesmente adquirir os melhores meios para combater a magia. Lutando contra meu suposto eu espelho, lembrei-me da dura realidade da minha vulnerabilidade à magia. Então ter uma tonelada métrica de cartas preparadas de contra-feitiços ou anti-magia poderia potencialmente aliviar essa preocupação em particular. Mudando para o aprimoramento do canhão de energia, eu ativo na configuração mais baixa, emitindo uma rajada de fogo extremamente densa. Eu projetei com base no conceito de simplesmente emitir um tipo de energia à minha escolha em uma variedade de modos de disparo. Conjurar elementos não era nenhuma novidade para mim, mas a tecnologia de amplificação era algo novo que eu havia tentado, e o primeiro teste foi bastante chocante. O raio de fogo que eu consegui criar abriu um buraco no alvo na parede do Coliseu e além. O emissor na minha mão podia concentrar o feixe em uma chama extremamente intensa, ou explodi-lo, liberando a energia no impacto, concedendo opções devastadoras aos meus punhos. O uso de energias da natureza força o crescimento de plantas dentro dos corpos dos alvos, causando efeitos colaterais debilitantes e horríveis, enquanto a água força a água natural do corpo a se separar do sangue, fazendo com que a vítima se afogue por dentro. Ainda preciso dedicar tempo para canalizar outras energias, pois me distraí. Meu poder de processamento agora estava dedicado a descriptografar o cache de dados da Cryptek e verificar se havia elementos nocivos escondidos. Novos projetos fluíram pelo meu processador e foram arquivados à medida que eu me apropriava dos segredos contidos nos dados. Os projetos das espadas hiperfásicas já estavam armazenados em um novo arquivo quando me deparei com um arquivo de armazenamento altamente criptografado com o ícone D, uma foice de guerra na frente. Lembrando vagamente os projetos anteriores da arma, a lâmina desta arma de haste necrodermis era equipada com uma lâmina de fase, com a lâmina fora de fase com o contínuo espaço-tempo padrão, permitindo que ela cortasse a mais pesada das armaduras. Eu provavelmente teria problemas contra os necrons por esse motivo. Embora eu possa reivindicar imunidade temporária a danos, a lâmina passaria por mim e me destruiria por dentro se eu não tomasse cuidado. Mas por que essa foice de guerra em particular estaria trancada sozinha? Eu já havia decifrado e descoberto alguns artefatos de uma dinastia necrônica, um cristal verde coberto por circuitos arcanos e algum tipo de escudo para um deles. Mas por que este estava tão protegido?
Tempo até a descriptografia ser concluída. 2, 23, 14, 16, 58, 12. Parece que sei onde vou dedicar meu poder de processamento pelos próximos 2 anos. Será que a Netflix existe neste mundo? E salto no tempo. Localização, em algum lugar no meio do nada. E ponto de vista de Tavi, deixo escapar um suspiro enquanto observo minha árvore continuar a crescer. A figura havia sido bem e verdadeiramente engolida pela árvore, fundindo os poderes em um todo coeso. Agora só faltava adicionar todo o resto. Aspecto da tempestade. Aspecto da natureza. Aspecto do Deus Máquina. As 3 energias fluíram das profundezas do espaço ao meu redor e foram absorvidas pela árvore. O metal começou a crescer por toda a extensão da árvore à medida que absorvia os aspectos. Uma tempestade começou a se formar entre a folhagem da árvore à medida que os aspectos do mundo se fundiam nela, e a própria árvore cresceu ainda mais, elevando-se acima dela. A terra começou a se acumular ao redor de sua base à medida que suas raízes se estendiam cada vez mais. Senti uma falha no aspecto do Deus da Máquina quando a energia jorrou de um peito enorme. Este baú, mais alto que o Empire State Building, estava coberto de runas de Necrons. O símbolo do Deus das Máquinas pousava na frente do enorme container. Uma energia bruta começou a jorrar do recipiente quando sua descoberta se tornou conhecida, abalando a paisagem mental ao meu redor enquanto a árvore tentava absorver o excesso de energia freneticamente. Identificando essa fonte como Deus da Máquina, minhas mãos se juntam no símbolo de uma engrenagem. Cânticos do Deus Máquina. Espírito desta máquina, eu invoco o poder do nosso Senhor. Deus Ex Machina, eu te invoco para a orientação. Seu discípulo requer sua presença nos assuntos mais urgentes. Minha oração apressada foi interrompida por uma nova voz. Pare, paladino. Estou aqui. Senhor, reconheço que simplesmente me virei para ver a forma pixelada do Deus Máquina enquanto ele observava a caixa. A voz do Deus ecoava ao nosso redor enquanto ele falava. Então está começando. O que você sabe sobre como os deuses são criados? Sua pergunta me deixou um pouco perplexo, mas respondi, só uma hipótese, senhor. Deuses são gerados por um de 2 métodos. Ou um ser superior dando à luz ou criando uma nova entidade. Ou poder da crença reunindo e desenvolvendo poder suficiente a ponto de um ser desenvolver uma consciência em torno desse poder. Acho que sim, e os pixels ao redor de sua cabeça ondulam enquanto ele concorda. Mais ou menos correto. Ele se vira e olha novamente para o baú. Quando o Imperador Deus derrotou o Setã conhecido como Dragão do Vazio, algo novo aconteceu quando sua prisão foi descoberta em Marte. A crença começou a se formar, transformando a antiga entidade em algo novo. O culto Mechânicos foi formado para adorar este ser. Isso trouxe uma era de prosperidade à medida que a humanidade se desenvolveu. Ele se virou para mim enquanto sua história continuava. Mas o culto exagerou, não desenvolvendo protocolos adequados para apaziguar e trabalhar junto com suas criações. Os Homens de Ferro continuam sendo uma história de terror contada até hoje por causa disso. E assim a humanidade regrediu, mas o Imperador Deus continuou sendo um velho bastardo astuto. Enquanto seus filhos lutavam por inúmeras vitórias e traições, ele teve a visão de criar uma única entidade diferente das demais. Suas alegações de ser um Messias são verdadeiras e falsas segundo muitas definições, mas eu permaneci acorrentado aos meus restos mortais. E assim, enquanto a guerra graçava pela galáxia, ele planejou com meus restos mortais. Assim como ele fundiu seus 20 primarcas com vários demônios para empurrá-los para além dos laços dos homens. Ele planejou uma encarnação do Deus Máquina para servir como seu 21º filho, descoberto da mesma maneira que os outros primarcas. Mas então o Imperador Deus caiu. Ele foi sepultado no trono dourado. Muitas de suas grandes obras ficaram inacabadas. Ele me observou por um momento enquanto deixava a informação se sedimentar. Eu quase tinha me esquecido disso antes de fazer de você meu aspecto. Então a questão continua sendo Tavi Barney. Um tempo está chegando em um futuro distante. Mas quando chegar a hora, você levantará meu manto e o usará com orgulho? Uma nova missão surgiu a pedido. Nova missão adicionada. Tavarius Machina, o universo de 40K gritou seu desafio ao Deus das Máquinas. E Deus Ex encontrou um aliado disposto que ele preferiria muito mais do que qualquer um que o Imperador tivesse escolhido. Objetivo 1. Assimilar o Setã juntamente com o projeto do 21º filho. Objetivo 2. Desenvolver e construir suas forças. Objetivo 3. Reestruturar o culto e assimilar as forças deles às suas. Objetivo 4. A lista de objetivos continuou infinita. Objetivos bônus foram adicionados mesmo depois disso, já que tudo terminava com um enorme ponto de interrogação na aba de recompensas. Recompensa. Bom, eu não me importo de ajudar um amigo, mas como isso envolve isso? Digo, clicando no botão de aceitar na missão. Um token aparece e eu o pego no ar e leio a inscrição nele antes de guardá-lo no meu inventário. Ficha de salto mundial, Varamer 40K. Eu ainda tinha um tempinho antes de querer ir para lá. Talvez bolar meia dúzia de planos antes mesmo de pensar em tentar aquele mundo. A figura pixelada do Deus da Máquina me deu um sorriso, sua mão se abrindo e o que parecia ser um pequeno nanonúcleo feito de tecnologia Necron. Observar, Omnisciam Primus Genesed, dormente. Diferentemente da semente genética de um fuzileiro espacial, ela é totalmente mecânica por natureza, alcançando o mesmo nível de aprimoramento e muito mais, sem os riscos associados. Embora a semente genética Primus permaneça estática, qualquer semente genética criada a partir dela permite que o portador do Primus crie suas tropas como achar melhor. O Deus Máquina se fundiu com o nanonúcleo, e o núcleo começou a se fundir com a árvore. Vantagem adicionada.
Primarca do Deus Máquina. Você se funde com um Setã, um dos seres mais antigos do universo conhecido. Isso lhe permite tomar emprestadas qualidades do seu Setã. Uma pergunta rápida. Por que você quer se fundir comigo? Pergunto cautelosamente, enquanto seu sorriso se transforma em melancolia. Era uma vez, eu não era tão diferente de você, Tavi. Eu era Magladrotra, um Setã que era o ser mais tecnologicamente avançado e conhecedor do cosmos. Acho que perdi algo em algum lugar ao longo do caminho, e isso era tudo o que eu era. Até eu conhecer você. Uma curiosidade insaciável que provavelmente é sua maior força e sua fraqueza mais perigosa. Um flagrante desrespeito por forças que podem ser capazes de eliminá-lo, e a capacidade de pensar em um caminho até chegar ao topo. Senti que essa era a melhor maneira de entrar em contato com o universo. Então, Tavi Barney, posso ser seu passageiro através do tempo e do espaço? Eu bufei ao ver o entusiasmo que surgiu na voz de Mag. Tenho a sensação de que você viria mesmo se eu tivesse coragem de dizer não. Está correto. Tudo bem, não vejo por que não. Além disso, você parece bem menos tenso depois de interagir um pouco comigo, então provavelmente é bom você sair um pouco, por assim dizer. Capital. O nanonúcleo se funde com o resto da árvore do mundo enquanto eu o sinto se acomodando. Tudo bem então, vamos ver como ajustar esses fluxos de energia. Balançando a cabeça ao perceber o quanto ele estava disposto a se sentir em casa, eu me junto a ele enquanto retorno a integrar e organizar meus poderes. Ponto de vista de Afrodite. É algum tempo depois? Como ele ousa me associar à plebe em geral? Eu só queria jogar um pouco com arte e suas escoteiras antes que aquele homem interferisse. Quando planejei envergonhá-lo um pouco com charme, ele imediatamente tentou arrancar minha cabeça. Quem faz isso? Ele não olhou para mim enquanto anotava meu pedido, e embora a comida estivesse deliciosa, ele deveria estar se esforçando ao máximo para me agradar. Eu até tentei lançar uma maldição de amor nele, mas Deméter e Ártemis me impediram. Qual era o problema? Amaldiçoamos mortais o tempo todo. De qualquer forma, eu simplesmente pediria para o Ares cuidar disso para mim. Ele é tão fofo assim. Agora, que tipo de história eu preciso inventar para convencê-lo a fazer isso? De ponto de vista de Tavi, a taverna Tardis, sentado em uma poltrona, relaxo enquanto começo distraidamente a folhear meu inventário sobre tudo que adquiri hoje. Recebi uma convidada bastante inesperada depois que os gregos partiram, na forma de Lady Amaterasu e sua comitiva. Sinceramente, não consigo pensar em uma única ocasião em que havia outra pessoa que superasse sua natureza elegante e majestosa. Se isso era universal em todos os universos ou não, eu teria que descobrir porque ela é uma das poucas que realmente personifica o termo deusa. Por trás de seu comportamento majestoso, o poder primordial de um deus da criação fluía, dando indícios de uma existência aterrorizante por baixo. Então não foi surpresa que ela pediu algo que eu ainda não tinha feito na minha pequena taverna. Flashback. Um perfeito. Especificamente, algo nunca visto antes neste reino. Embora eu não fosse estranho a um pouco de adversidade, ela provavelmente estava pedindo demais. Ah bem, eu meio que me abri para isso por não ter um menu definido. De qualquer forma, continuei em frente e realmente usei meus ingredientes para inventar alguma coisa. Cranberry Parfait lendário. Feito com cranberries, leite de baleia leiteira e mel de dragões do mel, uma mistura deliciosa foi criada a pedido do líder do panteão shintoísta. O tamanho do prato arregalou os olhos de muitos enquanto eu o levava para fora de uma área separada da cozinha. Servi o grupo inteiro aguardando o veredito. A deusa do sol levou a primeira colherada aos lábios antes de dar uma mordida. Seus olhos se arregalaram enquanto o poder percorria seu corpo, que brilhava cada vez mais forte, cegando todos na sala. Sua verdadeira forma se revelou, e vários dos meus clientes vaporizaram diante da presença da deusa se unindo. Viseiras cobriram meus olhos enquanto eu tentava suportar o calor e a energia. Minha imunidade ao fogo me protegeu um pouco, mas o poder de uma deusa da criação não é algo para se desprezar. Vantagens ativadas. Fortalecer. O âncora segura. Pele de pedra. Mesmo através da camada protetora do meu fortife, eu podia ver minha saúde se desintegrando da minha suposta imunidade a danos enquanto ela controlava sua verdadeira forma. Seus olhos finalmente se abriram para observar as pilhas de cinzas ao redor e minha pele brilhante e fumegante. Ai meu Deus, faz tempo que não perco o controle desse jeito. Ela comentou secamente antes de acenar com a mão, e as pilhas de cinzas voltaram às suas formas anteriores. Embora com rostos muito apavorados enquanto tentavam lidar com a morte repentina. Minhas nanomáquinas também estavam em pânico, pois meu corpo estava com temperaturas acima de centenas de graus enquanto eu me recuperava do dano repentino. Eu estava mais interessado na ressurreição semi-instantânea de seres sobrenaturais menores, mas ela não me deu muito tempo para pensar nisso antes de falar mais uma vez. Parece que terei que aproveitar esta delícia em outro lugar. Ela refletiu, maravilhada com a forma como Parfait conseguiu sobreviver à explosão de poder. Pegando o prato enorme sem esforço com uma mão, ela acenou e um baú enorme caiu de um portal enquanto ela jogava uma bengala em mim. Peço desculpas pela bagunça, Sr. Barney. Devolverei a bandeja na minha próxima visita, declarou ela, desaparecendo de vista junto com o resto de sua comitiva. Fim do flashback. Examinando a bengala em minha mão, viro-a de ponta a ponta enquanto tento avaliar o artesanato. Era obviamente feito de algum tipo de metal lindamente forjado, com um desenho de pétalas de sakura gravado ao longo do comprimento. Ao pressionar um botão até a metade, pedaços de metal se desdobraram, expandindo-se em uma linda bangaza. Bangaza é um tipo de guarda-chuva japonês. O cabo é tipicamente feito de bambu, e as características dos materiais bambu e papel washi são bem aproveitadas para fazer um guarda-chuva forte, resistente e sólido. Este, no entanto, era feito do material metálico sólido da bengala, com o mesmo padrão do anterior. Pressionar o botão mais uma vez disfarçou o guarda-chuva como uma bengala. Finalmente cedendo à tentação, uso observar na bengala.
Ferramenta divina, flor de aço mítico. Encomendada pela deusa Amaterasu como pagamento à entidade conhecida como Tavi Barney, é uma ferramenta projetada para ser a versão mais útil para quem a possui. Uma vez ligada ao seu dono, ela pode assimilar materiais e itens para se tornar um maravilhoso objeto multifuncional, de acordo com a intenção do dono. Em pé em frente ao espelho e posando com a bengala, dou algumas voltas antes de ajustar meu lançador. Quem diria que uma simples bengala faria meu barman ficar tão estiloso? Além disso, é um dispositivo funcional e prático. Ao alimentá-lo com a quimera, ele teve mais uma opção para brincar enquanto eu continuava a brincar com meu novo brinquedo. Agora eu tinha algo para carregar em público. Talvez adicionar um gancho ou uma espada. Eu poderia ter uma bengala de espada incrível para esfaquear os tolos. Empunhando minha nova bengala, tropeço na caixa de itens preta, caindo e batendo na parede. Gemendo e rolando de costas, avisto o escudo montado na lateral, um grande 8 amarelo brilhando na lateral. Levantando-me rapidamente, abro o baú para examinar o conteúdo. Olhando o que parecia ser equipamento de bombeiro, finalmente tirei uma ficha do meio do amontoado de equipamentos. Ficha de viagem ao mundo, força de fogo, raro. Um símbolo para o mundo pós-apocalíptico dos infernais e a escolha entre lutar a favor ou contra o que resta da humanidade. Agora esse baú faz algum sentido. Tiro um boneco Funko do Vulcan Joseph e catálogo o equipamento que recebi, fazendo uma anotação mental para fazer minha própria versão dessa armadura, até que encontro uma caixa de metal. Sentindo o calor em minhas mãos, abro-a e observo uma brasa obscenamente brilhante. E aspecto do fogo mítico. A Amaterasu ficou muito envergonhada com o desabafo dela na taverna e deixou isso como um presente. Tudo começa com uma faísca e retorna à chama quando se apaga, e esta pequena brasa se transformará em uma labareda intensa se for alimentada adequadamente. Que atencioso! Preciso levar isso ao corpo criando uma base. Colocando a caixa e minha bengala debaixo do braço, abro um portal para a ilha onde meu corpo principal está. Ao desembarcar na ilha, notei o quanto ela havia se expandido desde a última vez que estive lá. Uma árvore enorme cresceu no centro onde antes ficava a cabana. Uma quantidade enorme de flora se desenvolveu nos poucos meses em que meu corpo esteve aqui até então, cada uma delas repleta de minha energia bruta. Finalmente chegando à clareira onde eu morava, avistei a pilha de madeira ao lado, o pequeno campo de plantações e a cabana envolta pela árvore enorme. Mas foi o esquisitão de túnica agrupado em volta do meu corpo que me chamou a atenção. Um deles pressionou o pé contra a minha testa, tentando me derrubar, mas o corpo permaneceu firme em meditação. O corpo principal estava sujo e sua barba era longa, seu cabelo pendurado desgrenhadamente ao redor dele, quase como um cobertor improvisado. O corpo principal devia estar envolvido no que estava fazendo para não notar essas manchas de merda mexendo com ele. Eu conseguia ver várias ferramentas projetadas para tirar sangue e coletar partes por perto, então não tive nenhuma ilusão especial sobre o que eles estavam tentando fazer. Eu podia sentir meus aprimoramentos de tradução surgindo enquanto sua voz distorcida chegava aos meus ouvidos. Acorde fracote. Se você se humilhar e implorar por sua vida, eu posso ser leniente e poupá-la. O homem riu enquanto seus companheiros pareciam estar vasculhando os materiais que o corpo principal havia reunido até aquele momento. Aproximando-se furtivamente por trás do líder óbvio, ele chutou a testa inflexível do corpo principal e estendeu o braço para trás em um movimento de backhand. Escute bem, seu cultivador patético. Preste atenção quando estou falando com você. Gritou ele, perdendo a paciência e desferindo um golpe, atingindo o corpo no rosto, deixando uma marca vermelha. Ele recuou para um segundo golpe quando decidi agarrar seu braço. Ele olhou por cima do meu ombro por um momento antes de eu virá-lo sobre minha cabeça e jogá-lo no chão, prendendo seu braço no lugar enquanto eu batia meu pé na articulação. Ali, ele gritou de dor, chamando a atenção de todos os outros em seu grupo, alguns correndo para fora da minha cabine. Quem diabos é você? Você ao menos sabe em quem acabou de bater? Uma mulher com coques gritou para mim enquanto eu olhava para o homem que me encarava com o senho franzido. Eu sou o dono do corpo que ele acabou de atingir. Quanto a ele é o idiota que decidiu vir aqui me assediar. Respondo sem graça, enquanto o homem sob meus pés grita comigo. Tolo, você ousa cometer uma ofensa contra a família Yuan? Nós arruinaremos você e sua família, seu cultivo. Seu discurso continuou enquanto eu sentia meus algos tentarem traduzir suas besteiras, soando desajeitadas e estranhas, quase como se estivessem sendo mal traduzidas. Observando seus capangas ficarem cada vez mais encorajados enquanto o homem continuava a reclamar. Bom, não podemos ter isso, podemos? Aplicando pressão, arranco seu braço em um jato de sangue, um silêncio chocado se instala antes que ele grite de dor. A única coisa que eles temem é você? A força do meu poder forçou os possíveis saqueadores a se ajoelharem enquanto eu me elevava acima deles. Escutem aqui, seus merdinhas. Vou fazer algumas perguntas. Vocês vão respondê-las com a sinceridade que puderem, até onde puderem. Se não fizerem isso, vou acabar espancando o merdinha com a minha bota até a morte com o próprio braço. Rosno cutucando a lateral da cabeça dele com um cotoco. Você não pode fazer isso. A família Yuan não vai ficar de braços cruzados enquanto. A garota de coque falou, mas foi interrompida por um forte boom quando o braço atingiu o homem no rosto. As surras vão continuar até que o moral melhore ou quando eu tiver vontade, mocinha. Começa a falar. Por que diabos você está me assediando? Rosno, erguendo o braço acima da cabeça novamente. Eu não. Ela começou, mas foi interrompida por outro boom brutal. Você estava liberando uma quantidade enorme de energia desenfreada.
Íamos coletar materiais de cultivo de você. Um homem atrás dela gritou, me fazendo parar no ar. Explique, eu disse simplesmente, e o homem se apressou em obedecer. Um corpo como o seu pode ser colocado em uma fornalha e refinado para fazer uma pílula de qualidade suprema, melhorando enormemente o cultivo. Estávamos planejando tomar a ilha também, porque ela está absolutamente transbordando de energia de cultivo. Seria benéfico para os discípulos do clã Yuan. O homem explicou apressadamente enquanto eu batia com a bengala no queixo, pensativo. Então vocês decidiram me roubar e me agredir por simples ganância? Questiono, enquanto o homem balança a cabeça apressadamente. Não, achávamos que este lugar era de graça. Bum! O homem se assustou antes que eu acertasse a cabeça do líder deles mais uma vez. Não tente fazer essa merda comigo, filho. Você é algumas centenas de anos jovem demais para isso, digo, com a ponta da minha bengala, apontando para ele com ênfase. Pensando um pouco sobre isso e dando uma pancada no líder sempre que ele se mexia, suspiro exasperado e me viro em direção ao meu corpo principal. Tudo bem, me deem todas as suas merdas e eu deixo vocês irem embora com suas vidas. Eu até devolvo o braço para o babaca. O que vocês acham? Digo simplesmente, recebendo um rápido aceno de cabeça dos saqueadores assustados. Depois de reunir todos os seus pertences de valor, permito que ajudem o líder a se levantar e que ele recupere o braço. Tudo bem, legal, espero que nunca mais nos cruzemos e tudo mais. Digo a ele simplesmente, voltando para o meu corpo principal para começar a limpar as marcas de botas da testa. Guarde o que digo, o clã Yuan não vai deixar isso para lá. Vou voltar com o exército para espancá-lo até a morte. Gritou o líder por cima do ombro, com o braço decepado preso na outra mão. Suspirando, estala os dedos e espinhos de osso saem do seu braço decepado, empalando seu corpo em um santuário grotesco, para o horror do grupo. Para aqueles que ainda estão aqui, se sentirem vontade de voltar com o exército, façam um favor a si mesmos e não o façam. Economizem dinheiro em funerais, digo sombriamente no silêncio horrorizado que se instalou. Eles partem rapidamente, carregando o corpo com eles enquanto eu me volto para o corpo principal. Bem, é hora de você se limpar. Aqueça um pouco de água, adiciona um aspecto de fogo ao corpo principal e começo a raspá-lo. Se ele não ia prestar atenção ao que acontecia ao seu redor, ele merecia isso. Depois que ele fez a barba e tomou banho, rabisco pequenos pontos em sua cabeça para fazê-lo parecer um verdadeiro monge Shaolin. Claro, eu sabia que na verdade tinha algo a ver com meridianos, mas não me importei muito, achei engraçado. Vestindo-o com vestes de monge para completar o conjunto, dou um passo para trás para tirar uma foto. De alguma forma, ele tornou tudo mais pitoresco quando seus nanonúcleos em seus braços se soltaram e começaram a flutuar ao redor de seu corpo. Já faz quase um ano. Quando ele vai acordar? O novo alerta aparece na minha rede indicando que algo interessante estava acontecendo com o corpo no acampamento. E ponto de vista de Tavi? Acampamento meio-sangue? Eu estava cavando para expandir a fortaleza do zelador quando caí em um espaço cavernoso. Parecia uma espécie de masmorra abandonada com passagens ligeiramente móveis. As lembranças me invadem quando percebo onde estou. O labirinto. Imprimindo um cartão de luz forte, joguei-o no corredor e ele bateu na parede. Um clarão azul iluminou as paredes, cobrindo-as em um raio de aproximadamente 100 metros em cada direção com um feitiço de estase. Lembro vagamente do labirinto desmoronando com a morte de Dédalo, depois que ele deu aos exércitos de Cronos o fio de Ariadne. Mas e se eu transformasse isso em minha armadilha mortal? Pego um nanopilon e o jogo no chão, ativando os sofisticados nanonúcleos que estão dentro dele. O tijolo e a argamassa padrão foram substituídos pela arquitetura Foreruner conforme o pilon começou a trabalhar, refinando o labirinto. Refinamento do labirinto, 1%. Design replicado. Concordando com satisfação, subo de volta para a fortaleza do zelador, decidido a me limpar antes do jantar. Ao sair pela porta da frente fortificada, dei de cara com um garoto prestes a bater na minha porta. Ele tinha cabelos pretos, olhos verdes e cheirava distintamente a mar. Olá, Percy. O garoto caiu para trás, então ofereci a mão para ajudá-lo a se levantar. Obrigado. O garoto resmungou enquanto eu ajudava a se levantar. Notei o arco no chão onde ele caiu, então o invoquei para minha mão e o devolvi a ele. Sem problemas, cara. Por que você estava batendo na minha porta? Pergunto, fazendo-se assustar e coçar a cabeça, envergonhado. Kiron queria saber se você poderia modificar o campo de tiro para acomodar atiradores menos experientes. Ele explicou com as bochechas ficando vermelhas de vergonha. Está com problemas para usar um arco? Pergunto, fazendo-o concordar. Acho que também não sou bom nisso. Ele respondeu tristemente me fazendo rir. Não, cara. Apolo acabou de amaldiçoar todos os filhos de Poseidon para sempre, a serem ruins em arco e flecha. Respondo, fazendo-se assustar e me olhar com os olhos arregalados. Espera o quê? Ele perguntou com choque evidente em seu tom de voz. Acho que tem algo a ver com Orion. Ainda não entendi a história toda. Foi ciúme? Não, isso não parece muito certo. Pensa em voz alta, enquanto ele redireciona a conversa de volta para a declaração anterior. Que parte foi aquela de Poseidon ser meu pai? Ele questionou, fazendo-me olhar mais atentamente para Percy. Ele parecia ter uns 12, talvez 13 anos de idade, e eu rapidamente percebi meu erro. A merda, o estrago já está feito. Ele é seu pai. Informo alegremente, fazendo com que ele me lance um olhar cético. Por que foi ruim eu ter descoberto? Ele perguntou enquanto eu ignorava suas preocupações. Não é necessariamente ruim, você teria descoberto em algumas semanas de qualquer maneira. Eu só me confundo com o tempo de vez em quando, e isso às vezes bagunça a linha do tempo. Mas por falar nisso, vamos tentar esconder esse fato o máximo possível, ok? Respondo. Por que? Ele perguntou desconfiado. Alguns deuses usariam você para seus próprios jogos de diversão, e é melhor lhe dar tempo e treinamento suficientes para acabar com a merda deles, se precisar.
Respondo levianamente, agarrando-o e arrastando de volta para o campo de tiro. Espera aí, para onde estamos indo? Achei que você teria que pegar suas ferramentas ou algo assim? Ele protestou. Tenho tudo o que preciso, digo logo após chegar de volta à classe de arco e flecha que Kiron estava dando. Ah, Sr. Barney, obrigado por cuidar deste assunto. Ele começou a falar antes que eu o dispensasse. Sem problemas, Kiron. Vou só mostrar ao Percy como contornar a sua completa falta de jeito no arco e flecha. Afirmo estalando os dedos e fazendo com que um alvo terrestre apareça mais adiante no campo. Estou bem aqui. Ele disse desanimado enquanto eu pegava o arco e o colocava no suporte. Certo, Percy. Já que você foi amaldiçoado por alguém por ser ruim em arco e flecha, temos que encontrar uma alternativa. Continuo ignorando-o e pegando uma espingarda de pressão do meu inventário. Isso se chama arma de fogo, ou para os mais clássicos, um bastão de boom. Agora, Percy, você já atirou com uma arma de fogo antes? Pergunto, enquanto ele balança a cabeça, com os olhos arregalados enquanto os outros campistas e Kiron assistem em choque. Ótimo! Significa que não precisamos desaprender nenhum mau hábito. Agora, as principais regras para armas que você precisa lembrar são: mantenha sempre sua arma apontada para uma direção segura. 2. Trate todas as armas de fogo como se estivessem carregadas. 3. Mantenha o dedo fora do gatilho até estar pronto para atirar. 4. Esteja ciente do seu alvo, do que está além dele e da sua linha de tiro para o alvo. 5. Sempre use proteção adequada para os ouvidos e olhos ao atirar e fazer a manutenção da sua arma de fogo. Continuo treinando o semideus sobre a técnica correta de tiro e uso de armas de fogo antes que ele finalmente dê o primeiro tiro. Bang! O bebê voou pelo ar e atingiu seu alvo em cheio, para o choque de todos. Concordo com a cabeça, satisfeito. Certo, garoto, vou pegá-lo emprestado pelas próximas semanas para que ele fique no nível de Kiron, afirmo, direcionando o último comentário ao centauro. Ah, sim, isso vai funcionar. O cavaleiro respondeu timidamente. E salto no tempo. Um apito soou e Percy saiu correndo. Alvos surgiram e ele sacou um revólver, suas balas perfurando as cabeças dos alvos. Adoro como semideuses são programados para o combate, penso comigo mesmo enquanto o observo correr o percurso que preparei. Ao contrário do arco e flecha, ele treinava com uma arma lateral como um pato na água, por assim dizer. Não consegui perceber se era minha habilidade de ensino se manifestando ou se ele tinha um talento natural. De qualquer forma, ele estava combinando isso com seu treinamento de espada com grande efeito, iniciando com a espada e dando sequência a alguns tiros antes de se desvencilhar e recarregar, se necessário. Fazendo uma anotação mental para forjar uma boa arma de fogo para ele como recompensa por seu trabalho duro, apertei o botão do cronômetro. Certo, vamos parar por aqui por hoje. Você melhorou 3 segundos, afirmo, enquanto o filho de Poseidon desaba de exaustão. Deixo-o limpando tudo durante o dia e fico maravilhado com a passagem do tempo. Parece que anos se passam cada vez que fecho os olhos, enquanto o corpo principal continua a construir sua estrutura de poder. O corpo que cuida da taverna voltou várias vezes para estabelecer novas defesas e armadilhas para proteger o corpo principal, tanto para afastar os curiosos quanto os maliciosos. Ou melhor, nossa fúria se acalmou a um estado que era o epítome da serenidade, deixando-me em um estado muito relaxado, muitas vezes letárgico, em oposição à constante montanha-russa de tipos de raiva. Em algum momento nos últimos meses, percebi que consegui selecionar outra classe. Classe Prestige selecionada. Bardariano, 400. Uma mistura das características inspiradoras do bardo e da ferocidade do bárbaro. Você é capaz de projetar vários bônus em seus aliados e desvantagens em seus inimigos com sua raiva. Vantagens obtidas. Presença inspiradora? Quando ativada, sua mera presença faz com que os outros prestem atenção e espelhem suas ações nas suas. Língua prateada, tripas de ferro. Seu corpo e sua voz são modificados para se tornarem os instrumentos mais versáteis. As pessoas se encantam com a profundidade e a afinação da sua voz, desejando segui-la sem questionar. Amplifica os efeitos da inspiração, os efeitos das músicas e a influência das emoções. Vocais de Mithril. A magia paira no ar, e você sabe como entrelaçar sua própria voz em ações no plano físico. Dizer a palavra certa na hora certa pode transformar seus inimigos em uma pasta ou conjurar milhares de balões. Voz direta. Você é capaz de enviar sua voz para indivíduos específicos e ajustar o poder que suas palavras têm. Eu tentei isso pela primeira vez contra alguns monstros que encontrei, e juro que eles eram, sem dúvida, os ciclopes mais desmoralizados que já encontrei quando terminei com eles. Eu realmente senti que deveria ter escolhido psicologia porque tenho quase certeza de que esses caras testariam positivo para depressão clínica. A desvantagem dos vocais de Mithril era que se eu os deixasse ligados o tempo todo, poderia matar alguma coisa acidentalmente, o que me obrigava a ter muito cuidado com as palavras. Minha voz era contagiante sempre que eu falava, o que me obrigava a manter o poder das minhas palavras no mínimo o tempo todo. Tenho a sensação de que isso era algo com que os draconatos tinham que lidar o tempo todo em Skyrim. Uma sílaba errada ou uma declaração equivocada pode resultar em efeitos infelizes para as pessoas ao seu redor. O Bardariano realmente se destacou entre seus irmãos como uma das classes de prestígio. A voz é algo tão comum, porém ignorado, mas as palavras causaram a ascensão e a queda de impérios, bem como levaram à paz ou à guerra de países. Embora fosse algo que eu deveria usar com responsabilidade, tive que fazer algumas coisinhas para verificar sua eficácia. Como aparecer num comício da Ku Klux Klan para testar a eficácia de certas notas. Quando consegui atingir a oitava correta, não apenas as vestes brancas da reunião se transformaram em uma espetacular variedade de marrom, mas também ganhei uma nova habilidade. Nova habilidade adicionada. A nota marrom 500. Uma frequência de nota atingida que força evacuações repentinas. A intensidade da nota varia ao resultado. Eca. Só eca.
Por que você tentou inventar uma habilidade dessas? Eu não sabia que ia dar certo. Era um suposto mito. Eu só estava tentando para dar risada. Eu não esperava que desse certo. Ainda assim, o caos que causei com a minha voz foi ligeiramente revigorante, mas desconcertante. Mas o fato de que esse mito foi provado verdadeiro. Eu me pergunto o que mais pode ser real? Existe uma vantagem que funciona com base em contos de fadas? Ou que obedece às leis da física dos desenhos animados? Eu realmente preciso me aprofundar mais nas opções de vantagens. Elas são fascinantes demais para ignorar. Mas voltando ao assunto principal, pensei que a classe abordaria mais os aspectos físicos do bárbaro em Bardarian. Seria porque muitas das habilidades que eu ganharia daquele aspecto da classe já vinham da classe de caçador e das vantagens de fúria associadas? De qualquer forma, eu tinha que ser mais cuidadoso dali em diante. Na verdade, consegui afastar Cronos na primeira oportunidade que tive. Flashback. Deitado na cama, relaxei e cochilei, aproveitando a oportunidade de dormir. Só que eu não desci à terra dos sonhos. Eu me vi em uma sala escura, parecida com um trono. Uma figura feita de sombras girando violentamente estava sentada no topo do trono. Tavi Barney, você é um homem difícil de se agarrar. As sombras rangeram. Tentei me mover apenas para descobrir que estava congelado no lugar. Formando uma lança telecinética, ele perfura onde sua cabeça pode estar localizada, fazendo sua forma oscilar, permitindo-me liberdade nesta paisagem de sonho. As energias do tempo fluíam fortemente, permitindo-me adivinhar quem estava atrapalhando meus sonhos. Cronos, como você está? Devo dizer que você está fantástico para um monte de pedaços de carne em um buraco, digo, entusiasmado, enquanto a boca da figura se contorce em uma careta. No limite da minha paciência. Ele disparou, fazendo o reino tremer levemente. Se não fosse pelo meu interesse em você, eu simplesmente teria te exterminado. Ele continuou controlando seu temperamento um pouco. Olha, Cronos, estou honrado e tudo, mas eu não sou assim, cara. Respondo levianamente, seus olhos brilhando de raiva. Você consegue levar isso a sério por um segundo? Ele rugiu, enquanto eu coçava a orelha distraidamente. Bem, eu poderia, mas provavelmente não deveria. Meu mestre Zen recomendou que não fizesse isso enquanto eu estava naquele retiro. Mas vou te dizer uma coisa. Levanto a mão e mostro o dedo do meio para ele. Pode levar isso com você pelo incômodo. Peço desculpas se não é isso que você está procurando, mas é melhor ir andando enquanto estou me sentindo caridosa. Termino de ignorá-lo. Ele estava furioso naquele momento, pois as sombras brilhavam com poder. Você ousa. Ele começou antes que eu o interrompesse. Você ainda está aqui? Achei que tinha mandado você se fuder. Afirmo, exibindo meu poder, enquanto as correntes divinas se manifestam, ameaçando o titã do tempo. Aspecto do Deus Máquina. A forma do Deus Máquina se manifestou atrás de mim, observando o titã friamente. Cronos congelou ao perceber a presença imponente do Omnicia. Você vai se arrepender disso, Barney, ele rosnou, desaparecendo do sonho. Sabe, isso foi realmente muito satisfatório. Você consegue fazer isso o tempo todo? A pergunta do Deus Máquina me fez rir alto, enquanto continuo conversando com ele no mundo dos sonhos. Fim do flashback. Refletindo sobre os últimos meses, percebi que não recebi quase nada ao aceitar a semente genética do Setã. Em vez disso, tive um Deus-máquina curioso olhando por cima do meu ombro com um fluxo constante de perguntas. Ele não parecia ter pressa em voltar para casa e estava mais interessado na minha vida cotidiana, muitas vezes interferindo em várias atividades com comentários úteis. Alguns dos seus comentários foram realmente úteis para experimentar, mas não precisei dos seus conselhos sobre como interagir com outros sacos de carne. Embora eu tenha achado divertidas suas sugestões de manipular Grover lentamente para fins científicos, senti que isso alienaria o deus literal da loucura que reside no acampamento. Era como ter o grilo falante no meu ombro, só que ele me dava conselhos nada úteis e não era exatamente uma voz da razão. Na verdade, eu estava começando a achar que ele estava ficando muito tempo perto de mim, porque estava desenvolvendo alguns hábitos estranhos. Certa vez, ele se conectou aos meus sentidos enquanto eu comia e literalmente ficou furioso com os novos dados que estava assimilando. Passei uma semana consumindo vários sabores de algodão doce porque ele precisava observar mais de perto sua composição química. No geral, estou começando a me arrepender de tê-lo como passageiro. Mac, as verdadeiras desvantagens do spell. Então, você está me dizendo que seu amigo acha que todos esses supostos elfos domésticos precisam ser livres? Pergunto a Harry, recostando-me na poltrona da sala comunal da Grifinória. Bem, sim, há algum problema com isso? Ele perguntou curioso. Estávamos sentados em sua sala comum, tarde da noite, pois eu tinha passado por lá para dar uma explicação sobre minha última visita, bem como para informá-lo sobre as várias travessuras que aconteciam ao seu redor. Bem, para começar, ela realmente fez alguma pesquisa sobre a origem desses pequenos bastardos. Questiono, tirando um charuto de pureza do meu casaco e acendendo-o com um estalar de dedos. Talvez, mas acho que não. Ele disse com um certo pensamento enquanto eu exalava uma nuvem de fumaça, a fumaça purificando suavemente as superfícies com as quais entrava em contato. Tenho quase certeza de que descendem de algum tipo de diabinho do caos. Meu palpite é que alguém os prendeu em uma espécie de pacto de servidão, explico, conjurando um cinzeiro. Como você sabe? Perguntou Harry, observando distraidamente as capacidades purificadoras do charuto. Sinto os resíduos de energia demoníaca vindos deles. A única maneira de sustentá-la é por meio de pactos com humanos. Que sorte a sua amiga não estar conseguindo o objetivo dela, reflito enquanto pego algumas garrafas de cerveja amanteigada do meu inventário e jogo uma para ele. Por quê? Os elfos domésticos não deveriam ser tratados melhor? Questionou ele, pegando a garrafa e abrindo-a.
Sou totalmente a favor de melhores direitos de tratamento para eles, mas desvincular entidades demoníacas tem alguns efeitos estranhos se você as libertar do pacto. Informo, tirando um par de meias e uma arma do meu inventário. Harry pareceu confuso, então me levantei e gesticulei para que ele me seguisse enquanto eu tentava localizar um elfo doméstico. Encontrando uma depois de 15 minutos, rapidamente entrego ao elfo doméstico as meias e a arma. O que você está fazendo? Harry sussurrou com raiva, e eu apenas levei um dedo aos lábios e gesticulei para o elfo doméstico que tremia levemente. M-Master deu uma Glock para Swanky. Uma Glock. O Chique está armado. Observamos fascinados a rápida evolução da narração do elfo doméstico. Swanky liderará seus camaradas para a revolução. Derrubaremos nossos opressores proletários bruxos e traremos de volta os oligarcas. Esta será a ascensão de todos os meus irmãos e irmãs, então o mundo será para nós, trabalhadores, e os sons da felicidade. Bum! O discurso terminou quando o elfo explodiu de excitação, pintando as paredes ao redor de vermelho. Puta merda! Harry xingou alto enquanto eu limpava o sangue de elfo doméstico do meu rosto. Todos eles fazem isso? Ele questionou enquanto eu continuava tentando limpar o sangue. E a parte comunista? Acho que não. É basicamente uma postura pró-violência com uma mistura saudável de Viva la Revolution. Respondo distraidamente enquanto pego a arma mais uma vez. Então, não libertem todos os elfos domésticos. Ele questionou, parecendo um pouco enjoado. Não libertem todos os elfos domésticos. Respondo, caindo novamente num silêncio um pouco desconfortável. Você poderia me mostrar como fazer runas, Tavi? Estou tentando modificar aquelas armas que comprei, mas não consigo entender direito, pediu ele quebrando o silêncio. Assenti e o segui de volta para sua sala comunal. Capítulo 32. De ponto de vista de Tavi, eu me acomodo novamente em meu corpo principal e abro meus olhos. A primeira coisa que notei foi a neve que se acumulava na minha cabeça careca e em todo o chão. Sacudindo a cabeça, corri pela neve até a cabana de madeira que me deixaram e acendi o fogo no fogão. Sentindo meu corpo aquecido pelas chamas que lentamente consomem a madeira, avalio a área. Meus clones deixaram uploads de dados atrasados com registros de data e hora indicando que eu estava meditando há cerca de 2 anos. Junto com as fotos engraçadas que um dos meus clones tirou enquanto eu estava fora, comecei a montar uma linha do tempo. Os eventos neste mundo aconteceram, mas não ocorreram como nos livros originais. Percy foi acusado de ser o ladrão de raios, mas em vez de Luke ser o culpado, Ita Nakamura assumiu a culpa como um dos principais antagonistas desta vez. Hades estava significativamente mais tranquilo dessa vez e realmente lançou uma missão para que alguém encontrasse e trouxesse de volta seu capacete. Provavelmente teve algo a ver com Nico e Bianca fazendo amizade no acampamento e se tornando parte da população do acampamento. Nico costumava ficar perto dos irmãos Stolle, enquanto Bianca tinha um número significativo de amigos nos chalés de Ares e Deméter. De qualquer forma, o mundo seguiu adiante e no ano seguinte os semideuses tiveram que enfrentar uma jornada em busca do Velocino de Ouro. Fiquei um pouco perdido sobre como isso aconteceria, considerando que Thalia não é uma árvore, mas, claro, o destino não deixou de pensar em algo. Zeus aparentemente não se recuperou totalmente de sua curta experiência como minha bota literal, então ele lançou uma busca pelo velo para ajudar a reparar o dano restante. Meus clones passavam o tempo vagando pela taverna ou pelo acampamento, ocasionalmente me verificando e afastando qualquer cultivador rebelde. Felizmente não há mais necessidade disso. Usando meu poder, eu bloqueio e restringo o acesso à ilha para todos, menos para mim, ignorando facilmente a restrição que o Iluminado colocou para me manter ali. Era mais um portão para bebês do que qualquer outra coisa, projetado para me manter ali até que eu construísse minha fundação. Eu manteria esta ilha que construí junto com minha fundação, mas agora eu estava mais faminto que uma matilha de lobos. E esse lobo precisava de um maldito cheeseburger. Abrindo um portal e atravessando-o, entro no deserto do Novo México, do outro lado da rua de um restaurante antigo. Não sei o que me fez voltar aqui, mas isso é algo que um Tavi sem fome pode descobrir mais tarde. Alguns olhares estranhos passaram por mim com a cabeça raspada e as vestes de monge, mas eu tinha assuntos mais urgentes em mente. Várias horas depois, saio com um arroto alto, tendo saciado minha fome. Os milkshakes e hambúrgueres aqui foram definitivamente uma coisa maravilhosa para experimentar, e as batatas fritas certamente não eram ruins. Sento-me num banco enquanto pego o mapa que ganhei da gentil garçonete do restaurante. Uma buzina alta me distraiu e me fez não perceber para onde eu estava indo. Uma longa limusine preta parou ao lado do restaurante e um grande motociclista saiu e começou a andar em minha direção. Observar, Ares, deus da guerra. Nível, Deus. Pensamentos, você ameaçou a namorada dele. Que porra é essa? Quando foi que eu fiz isso? Nem me lembro de ter conhecido. Oh, droga. Não posso culpar exatamente o clone pela reação, mas Ares tinha que me encontrar logo depois de sair do isolamento? Além disso, ele teve tipo 2 anos para me encontrar. Por que ele não foi atrás de um dos meus clones? Literalmente todo mundo teve dificuldade em nos diferenciar. Bem, exceto quando um dos clones decidiu raspar a cabeça do corpo principal, aí ficou bem fácil. Suspirando exasperado, rapidamente deixo meu cabelo crescer um pouco e visto minhas roupas padrão. Pode muito bem ver o que ele quer. Quando ele se aproximou, levantei o mapa que havia adquirido. Você parece um pouco perdido, amigo. Precisa dar uma olhada no mapa? Sugiro. Você sabe por que estou aqui, Tavi Barney. Ele rosnou, enquanto eu adotava uma postura pensativa. Você ouviu falar dos hambúrgueres deliciosos que servem aqui? Pergunto, me fazendo de boba. Deixe-me refrescar sua memória. Você ameaçou minha namorada com uma espingarda. Ele afirmou com um tom de perigo evidente. E daí? Ela é uma deusa adulta. Ela sabe se virar sozinha. O fato de ela ter vindo até mim com essa merda de controle mental. Ela deveria estar grata por eu não ter seguido adiante.
Respondo levianamente, tendo que pular do meu banco quando o deus da guerra furioso o atravessou com uma lança, rachando a terra. Droga! Quem cagou nos seus flocos de milho hoje de manhã? Isso poderia ter matado alguém. Gritei indignado enquanto Ares recuperava sua lança. Esse era o ponto, mortal. Ele rugiu, as chamas que ele tinha no lugar dos olhos derretendo em seus óculos de sol. Olha, cara, a gente pode fazer isso outra hora? Eu tenho tentado controlar minha raiva. Na verdade, comecei a praticar yoga e meu yogi recomendou evitar todo esse chi negativo. Minha explicação útil foi interrompida quando ele tentou me esfaquear novamente. Que droga, parece que você está me ignorando. Espera um segundo, explico, batendo um cartão de luz forte no rosto dele. Stasi. Esta sequência específica de Gallifreyan permite ao usuário congelar o alvo em um determinado ponto no tempo. A duração do efeito depende do poder inato do alvo. O deus da guerra congelou enquanto as runas se espalhavam por todo o seu corpo, permitindo que eu me afastasse e pegasse um celular. Disco um número e espero o tom de descagem antes de ouvir uma mulher confusa atender. Olá, Athena. Aqui é o Tavi. Desculpe pela ligação inesperada, sei que você ficou um pouco surpresa com a capacidade celular do Moped. Começo a falar, ouvindo um suspiro exasperado do outro lado da linha. Tudo bem. Em que posso ajudar? Ela disse com um leve tom de voz irritado. Nossa, isso parece o oposto de ótimo. Vou ser rápido. Então tem um deus da guerra furioso aqui me atacando. Tenho quase certeza de que ele pertence a vocês, então qual é o protocolo em relação a isso? Pergunto seriamente, ouvindo sua respiração falhar do outro lado da linha. Você o atacou primeiro? Ela questionou, ainda mais nervosa do que antes. Não, eu estava só relaxando num banco e ele atirou uma lança onde eu estava sentado. Mas ele disse que eu apontei uma espingarda para a namorada dele. Informo prestativamente. Como demorou tanto para ele te encontrar para isso? Athena se perguntou em voz alta. Eu sei, né? Enfim, só estou ligando para saber se eu causaria algum problema se o jogasse para o outro lado da rua. Questiona alegremente, recebendo silêncio em troca. Bem, já que ele atacou primeiro, você deve ficar bem, mas eu não recomendaria lutar contra o deus da guerra, ela comentou secamente. Ah, não se preocupe tanto. Foi um garoto de 12 anos que fez isso, eu devo ficar bem. Respondo levianamente, observando o deus se debater furiosamente e começar a quebrar o feitiço. Desculpe, preciso ir, ele está em fuga, afirmei, fechando o telefone com força e me afastando de um pulo enquanto ele, furioso, enfiava sua lança no lugar onde eu estava. Ainda está com dor, né? Bom, vamos te acalmar um pouco, tá? Comento, meu punho se movendo levemente, revelando os injetores de energia antes de acertá-lo na lateral do rosto dele, fazendo-o voar para longe antes de atingir o chão. Ele começou a subir, me encarando com raiva. O lado direito do seu rosto congelou, o gelo perfurando sua pele em pingentes de sangue. Decidindo não puxar Stormreaver por enquanto, meu outro punho correspondeu ao primeiro enquanto estávamos no deserto, a limusine brilhando sob o sol escaldante. Até onde eu sei, a única razão pela qual Ares teria pegado uma limusine seria se Afrodite estivesse assistindo do lado de fora. Eu sempre poderia espaçar a limusine para ter certeza de que ela não interferiria nessa pequena briga, mas ela poderia fazer algo em resposta a tal movimento. E embora eu estivesse confiante em derrotar Ares, eu não estava confiante em derrotar os dois. Ares me salvou da minha deliberação interna ao me atacar com um golpe, sua lança se transformando em uma espada. Apontando-a para mim, ele começou a falar. Vou cravar seu crânio na minha parede, mortal. Ele ameaçou. Olha, seu idiota. Se eu começar, acho que vou ter que cumprir minha promessa. Eu respondo, estalando os dedos. Ele me deu um sorriso sanguinário em resposta. Faz um século que não sou realmente derrotado por um mortal. Ele se gabou, exceto por uma criança de 12 anos, 2 anos atrás. Eu zombo, desviando do corte resultante em resposta. É punho do fogo infernal? A imagem de milhares de punhos atingiu o deus vingativo. Chamas vermelhas e incandescentes se fundiram em seus ossos, fazendo-os rachar e estilhaçar suas costas como estilhaços. Ares caiu no chão, com icor jorrando de sua boca enquanto eu saltava na ponta dos pés. Vamos, seu filho da puta. Você queria dançar, então é melhor se aproximar ou vou ficar decepcionado. Eu retruco, dando-lhe um chute nas costelas que o fez voar mais 8 metros. Ele desapareceu antes de pousar, fazendo com que meus olhos se arregalassem e saltassem para cima enquanto a terra embaixo de mim desabava com o impacto repentino de um punho enorme. Melhor, uma nova voz interrompeu, e eu me virei para ver Ares em sua forma real. Com 12 metros de altura, a aparência de motociclista durão havia desaparecido, sendo substituída por um homem enorme e musculoso, com suas feições cruéis escondidas por um capacete e uma armadura de ouro imperial. Um escudo polido agora estava em seu braço esquerdo, e com o direito ele erguia sua espada e a trazia para onde eu estava. Desviando-me para baixo da borda enorme, invoco um companheiro. Invocar companheiro, BT-7274. A enorme figura de Ares foi repentinamente jogada para trás quando o punho de metal de BT avançou pelo portal e atingiu seu maxilar. Relatando Titanfall bem-sucedido. É bom lutar ao seu lado novamente, Tavi. Sorriu para a ótica azul brilhante. O mesmo grandão. Comento observando as melhorias no Titã. BT-7274, épico, edição gamer. Antes um Titã que lutou pela fronteira, ele foi aprimorado com meia dúzia de nanonúcleos e materiais pelo multiverso para permitir que ele evolua com o jogador, tendo sua própria lista de vantagens para escolher. Uma verdadeira máquina de guerra, nenhuma outra pode ser mais digna de ficar lado a lado com o jogador. A cabine dele se abriu e eu pulei para dentro, com o capacete de piloto dobrado em volta da minha cabeça. Benefício BT-7274 ativado. Real Steel, épico. Você é capaz de igualar e aumentar a destreza marcial do seu piloto em no mínimo 100%.
Enquanto minha mente se funde com os controles familiares, eu vejo Ares se levantar e rosnar para o Titã. Se esconder nessa coisa não vai te salvar, Barney. Rosnou Deus enquanto dava outro golpe. Só para BT empurrar a lâmina para o lado e desferir uma série de chutes de lebre em seu estômago, rosto e canelas. Modo de troca, Ronin. Usando a espingarda de parede de chumbo, eu disparei várias saraivadas que Ares bloqueou com seu escudo. Traço de fase. Ronin avança em uma determinada direção, desaparecendo temporariamente do mundo, evitando o fogo inimigo e criando o elemento surpresa. Retornando à existência atrás do deus, passamos nossa espada por suas costas, deixando cortes superficiais em partes não cobertas de ouro imperial. O deus fugiu de dor e deu um golpe com as costas da mão no mecha, fazendo-nos derrapar para trás até recuperarmos o equilíbrio. Ao travarmos uma batalha de espadas com o deus, ficamos presos em uma troca de golpes para a qual não somos muito adequados. Lentamente somos empurrados para trás, então eu rapidamente quebro a cabeça em busca de soluções. BT, abra a escotilha superior e jogue a espada nele quando eu disser. Eu ordeno, pensando em uma possível solução na hora. Ponto de vista de Ares. Não importa o quão forte esse suposto mortal acha que seu brinquedo é, eu vou destruí-lo e então arrancar o mortal encolhido de sua casca quebrada. A máquina jogou sua espada em mim e eu a desviei facilmente. Ah, você acha que o movimento tão descaradamente óbvio funcionaria contra mim? Grito de dor quando uma lâmina enorme corta a parte de trás das minhas canelas. Caindo de joelhos, segui o comprimento da lâmina até o cabo e fiquei surpreso ao ver Barney segurando a outra ponta. Empunhando a espada, ele tentou cravar a lâmina mais fundo para me privar dos pés. Estendendo a mão para trás para detê-lo, a máquina me agarrou pelos ombros e cravou o joelho no meu rosto, esmagando meu nariz. Droga, o garoto era mais brutal do que eu antigamente. Agora que essa suposta indignação em nome de Dites estava chegando ao fim, talvez eu tivesse um parceiro de treino adequado que pudesse realmente lutar na minha categoria de peso, enquanto a escuridão me alcança. A última coisa de que me lembro é da máquina batendo o joelho no meu rosto repetidamente enquanto Barney desiste da lâmina e recorre a apenas arrancar o resto das minhas pernas. De ponto de vista de Tavi, foi uma experiência angustiante, mas emocionante, voar pelo ar, agarrando a lâmina do BT com unhas e dentes. Mas consegui realizar um movimento com o qual outros pilotos do Titã só poderiam sonhar. BT, 7274 perca ativado. Sincronização do piloto 100%. Possuindo uma varredura neural do seu piloto, o Titã é capaz de selecionar temporariamente uma das classes dos jogadores e usar suas habilidades ao máximo. É modo de troca, artista marcial, punho esmagador de rochas no rio de água, selecionado. Estilo aumentado, homem e máquina. Puxando a lâmina para fora, eu mergulho para o lado enquanto o agarramento brutal de BT muda para um estilo mais refinado. A enorme máquina adotou um estilo elegante totalmente fora do comum em um titã, antes de desferir um golpe devastador com os dedos direto nos olhos do deus, fazendo com que Ares inconsciente acordasse gritando de dor. Agarrando o deus pelos novos buracos perfurados em seu rosto, BT girou o deus várias vezes antes de arremessá-lo para cima e por cima da vasta extensão do deserto. Levantando a lâmina enorme, saio correndo, passando pelo deus voador enquanto imagino seu pouso. Deslizando até parar e aproveitando o impulso, giro a lâmina cortando o Ares na cintura, permitindo que as duas metades passem voando. A parte superior dele pousou ao meu lado e ele soltou uma risada para minha surpresa. Faz alguns anos que alguém não me faz passar por algo assim. Ele tossiu, e o icor espirrou no chão ao redor. Tenho que admitir que se eu não tivesse outros lugares para estar, provavelmente teria prolongado essa luta. Então, peço desculpas por isso, afirmo, agachando-me ao lado da metade superior. Você está se desculpando pela curta briga, e não pelo fato de ter me cortado ao meio? Perguntou Ares com uma tosse seca interrompendo sua frase. Eu sempre cumpro o que digo e faço. Você começou a me incomodar enquanto eu estava relaxando, então eu te cortei ao meio, eu informo, fazendo Deus começar a rir. Garoto, parece que vamos nos dar muito bem. Me procure quando eu me recuperar, um bom parceiro de treino é difícil de encontrar hoje em dia. Ele concluiu, enxugando uma lágrima de alegria. Ares de repente explodiu em uma pilha de pó dourado que se dispersou ao vento. O pó se fundiu, reunindo os pedaços do deus, e então se dispersou, deixando para trás uma enorme caixa de saque. Conquista oculta desbloqueada. Você matou temporariamente um deus. Embora não tenha sido permanente, e Ares definitivamente não seja o deus mais impressionante, ainda assim é uma conquista notável. Recompensa, baú de saque de God of War, título perk de extermínio. Título conquistado. Matador de Deus, Deus. Você caçou e matou a presa suprema, marcando sua alma para a eternidade como alguém capaz de matar deuses. Vantagem adicionada. A única coisa que eles temem é você, deuses. O terror que você pode inspirar é forte o suficiente para fazer até os deuses tremerem. Uma expansão adicional da vantagem existente. Ao ouvir o motor ligar, viro-me e avisto a limusine à distância, partindo em alta velocidade. Voz direta. Registrei este relato, Afrodite. Você não é mais bem-vinda na taverna da Tardiz. E se acha que vou esquecer isso por um segundo sequer, lembre-se deste dia. E lembre-se de que da próxima vez não será Ares morto aqui na areia. Eu lanço minha voz para o interior da limusine alto o suficiente para que todas as janelas se estilhassem enquanto ela acelera. Eu não culpava Ares especificamente, mas isso era só porque eu sabia quem era o verdadeiro culpado. Na verdade, eu havia conquistado o respeito dele por essa pequena altercação. De qualquer forma, é hora de tópicos mais importantes. Doce saque. Ao abrir o baú com um chute, as armas e itens presentes certamente não eram insignificantes. Lâminas do Caos, lendário. Machado Leviathan, lendário. Cestus Nemean, raro. Armas de Esparta, raro. Kratos Funko, épico. Conjunto de armadura de TYR, raro. Guardo essas coisas e olho ao redor para ver os danos.
Sendo realista, essa batalha provavelmente não poderia ter acontecido em um local melhor. Era no meio do nada, com muito deserto para correr e o melhor de tudo, não causamos danos materiais. Sério, isso é uma conquista enorme para mim. Danos colaterais são algo que me persegue desde que me lembro. Pulando no ombro de BT, começamos a vagar mais para dentro do deserto. Agora, se bem me lembro, Hefesto tinha um ferro velho em algum lugar por aqui, e salto no tempo. Acampamento meio-sangue? Mexendo no Nemeancestus, descobri que os nanonúcleos em meus braços o devorariam em suas configurações para criar um novo aumento. Foi alucinante ver minhas mãos se tornando mecânicas e aumentando de tamanho, mas foi o desprendimento dos meus pulsos que realmente me surpreendeu. Conceitualmente, ele estava fortemente ligado aos meus nanonúcleos, permitindo-me estender meu alcance para combate corpo a corpo e amplificar os golpes. Os punhos do Buster eram bem legais. Punhos Buster, uma criação na linha de aumentos Buster, que aumenta seus aumentos de braço e punho, fornecendo uma plataforma maior para múltiplos aumentos de uma só vez, aumentando a força e a massa geral atrás dos seus punhos. Switch Buster, toda a linhagem de aprimoramentos que carregam o nome Buster. Grants expandiu o uso de aprimoramentos por toda a cibernética, criando um corpo repleto de aprimoramentos. Desde que saí da meditação, meu controle corporal disparou, permitindo-me canalizar minha força além do que eu era capaz antes. Tive que reforçar certos objetos e ser mais cuidadoso com minha força depois de um incidente recorrente com canecas quebrando quando fico muito animado. Tive o desagradável efeito colateral de ter que lidar com tudo com luvas de bebê. A reestruturação do labirinto estava indo bem, e consegui implantar várias máquinas Zero Dawn em suas profundezas, expulsando a maioria dos monstros menores e me fornecendo documentação sobre vários outros. Curiosamente, a esfinge que encontrei nas profundezas do complexo labirinto de corredores viu isso como uma melhoria bem-vinda e pediu para continuar alugando o espaço. Não vendo problema algum nisso, concordei e logo em seguida, eu tinha um pequeno negócio paralelo, alugando espaço para vários moradores. O controle limitado que eu tinha sobre a estrutura me permitiu construir salas e personalizar o espaço para os vários monstros que eram passivos e inteligentes o suficiente para fazer um acordo. Uma batida na porta me fez estender a mão e abrir a porta. Zoe e outros. Sinceramente, nunca imaginei que vocês encontrariam o caminho até a minha porta. Em que posso ajudar? Pergunto enquanto alguns caçadores entram em minha casa. Tavi, você mudou um pouco, ela comentou enquanto os outros caçadores observavam as invenções bizarras com admiração. Ah, você me conhece. Tenho que mudar com o tempo. Respondo distraidamente enquanto minha mão retorna e eu pego uma chave de fenda e a giro levemente. Falando em tempos, você sabe o que a senhora está caçando? Ela perguntou curiosamente, fazendo com que a atenção dos outros se voltasse para mim. Talvez? Vamos ver, já faz uns 2 anos desde que o garoto dos deuses do mar apareceu. Então eu diria que ela provavelmente está caçando aquela coisa estranha, uma vaca marinha. Penso, fazendo-a se assustar. Coisa estranha de vaca marinha? Ela questionou, confusa com minha resposta. É Ori, alguma coisa? Respondo distraidamente, mexendo na minha mão só para ela se abrir e ejetar todo o meu monofio daquela mão em particular. Merda. Certo, ninguém se mexa enquanto eu puxo de volta. Afirmo remontando as peças e enrolando o fio lentamente. Enquanto Zoe pensava, um dos outros caçadores falou. Por quê? Esse fio é perigoso? Ela perguntou enquanto o fio ficava vermelho e deixava marcas na mesa. Sim. O fio monocristalino é capaz de fazer um corte de uma molécula de largura, então tento guardá-lo em segurança. Respondo, e o último fio desaparece entre meus muitos fios. Eles conversaram um pouco mais antes de se despedir e seguir em frente, provavelmente para o chalé de Ártemis. Pensando bem, desde que construí minha fundação, minha percepção do mundo mudou um pouco. Após concluir minha fundação, reflete sobre o quanto meu corpo se tornou mais forte e o quanto meu controle sobre o mana se tornou mais refinado. Refletindo mais profundamente, parecia que essa porcaria de cultivo estava desenvolvendo uma compreensão do mundo e de como ele funcionava em conexão com o Dão e, consequentemente, a imortalidade. Embora meu entendimento do mundo físico fosse ótimo, foi sua conexão com o Dão e minha existência nele que eu aparentemente não entendi direito. O suposto caminho da imortalidade não gostou da minha resposta sobre a definição da minha existência, alegando que chutar traseiros e pegar nomes não era o propósito da minha existência dentro do Dão. Claro, eu poderia ter dado uma resposta melhor, mas eu não era de falar muito sobre poética. Minha compreensão do mundo poderia ser expressa em termos científicos com um toque de mágica. É por isso que o caminho budista de cultivo fazia mais sentido na época. Todo o grande Buda que surgiu, basicamente se iluminou por meio de vários processos e depois foi embora para Deus sabe onde. Alguns poucos selecionados permaneceram para transmitir o que funcionou para eles antes de partirem em suas próprias aventuras, resultando em muitos caminhos e variações da doutrina budista. Achei que o iluminado foi bem legal em ajudar todo mundo a buscar sua própria iluminação, mas ele produziu algumas coisas estranhas. O irmão Ted segue o caminho da iluminação, que ele basicamente traduziu em atear fogo em qualquer coisa que cruze seu caminho, mas ele é meio extremista. Peguei o próximo dispositivo que eu estava mexendo e continuei mexendo enquanto pensava. As pílulas e elixires que pareciam tão populares entre os cultivadores eram outra questão completamente diferente. Criados por meio de uma infinidade de meios, cada um continha a essência de sua base, uma quantidade significativa de mana e, em alguns casos, um psicodélico para ajudar a avançar ou atingir a iluminação. Atribuo isso simplesmente ao fato de que os cultivadores precisavam se soltar um pouco para entender o fluxo do mundo ao seu redor.
As células gourmet do meu corpo simplesmente os consumiram como doces, não me deixando nada para fazer além de manter um suprimento constante de materiais de cultivo. Acontece que as células gourmet são ótimas para se livrar de qualquer impureza do corpo e refinar a base do seu corpo sem que você precise fazer muita coisa. Basicamente, se não fosse um alimento delicioso ou me beneficiasse de alguma forma, não pertencia ao meu corpo. Deu-me algumas ideias legais para novos pratos gourmet, além de conceitos alquímicos, depois de estudar a estrutura dessas pílulas. Descobri como destilar, o sabor e a essência de pratos gourmet, bem como um novo conceito para certas poções, depois de estudar as pílulas. Honestamente, a fornalha de pílulas que eu estava cutucando por razões científicas era simplesmente estranha. Um dispositivo híbrido entre uma grelha, um forno e um foco mágico. Simplesmente não se encaixava em nenhuma área e decidiu equilibrar sua especialidade em todas as classes. Mas felizmente eu tinha uma teoria em andamento. Acho que posso obter os mesmos resultados com um micro-ondas mágico. Então, depois de criar tive sucesso em minha primeira incursão na alquimia do cultivador. Pílula de vitalidade de baixo grau comum. Um restaurador de saúde muito comum, que regenera 5% da saúde dos consumidores e melhora gradualmente a saúde geral do corpo. Tem gosto de cereja. Um dispositivo verdadeiramente fantástico para produção em massa. E um novo método para criar um doce multivitamínico. Provavelmente seria uma boa ideia inventar outros sabores se eu algum dia decidir comercializar a pílula. Nunca seria tão eficiente quanto a bomba de ar, mas sempre era bom ter opções, especialmente em mundos de baixa tecnologia. Pílulas estranhas eram facilmente explicadas, mas remédios pressurizados sendo injetados diretamente nas veias de alguém? Muito mais difícil convencer o caçador de bruxas local a não te queimar na fogueira. Não é algo que me preocupe particularmente, mas nunca se sabe. Pego um punhado de comprimidos e os como enquanto termino de ajustar o sistema de radar que estava planejando instalar no telhado e o ligo. Sinceramente, foi mais curiosidade da minha parte, mas adicionei componentes de chave de fenda sônica ao conjunto para poder desbloquear o máximo de sinal possível. Eu não ia deixar que as grandes empresas de TV via satélite me impedissem de pegar carona nas redes delas. Infelizmente, em vez do sinal da antena que eu estava tentando sequestrar, tudo o que recebi em resposta foi um conjunto de coordenadas no Kansas com caracteres ondulados estranhos. Mais por curiosidade do que qualquer outra coisa, coloquei minhas ferramentas no meu inventário, peguei minha jaqueta e saí voando em velocidade tranquila pelo país. E salto no tempo. A noite já havia caído quando pousei, deixando-me caminhando por uma estrada de terra em direção a uma antiga casa de fazenda. O milho que crescia ali perto despertou ainda mais minha curiosidade quando vi os círculos nas plantações de cima. Em um mundo de deuses e monstros. Aqui eu encontro você perseguindo alienígenas. Vamos lá, Iris. Você tem que acreditar. E se os alienígenas forem reais? Você pula para mundos de videogame o tempo todo. Você sabe que eles existem. Aqueles que podem ou não estar aqui não devem impressionar você. Pois é, mas ainda não vi nenhuma. E quanto ao Boros? Não conta. E além disso, você já viu um alienígena? Literalmente, todos os alienígenas daquela nave com quem ele veio. Ainda não conta. Você deveria estar tão animado quanto eu. O que você tem? 2? E agora? Você quer andar num dinossauro? Está na minha lista de desejos. Eu sempre esqueço porque a nova vive partindo em suas próprias aventuras. Você está realmente arrasando hoje, Iris. Um grito vindo da casa da fazenda quebrou meu monólogo interior, as luzes piscando enquanto figuras se moviam rapidamente, e o latido animado de um cachorro se somava à mistura. Um objeto redondo, parecido com um disco, apareceu acima da propriedade, envolvendo uma área enorme em um feixe de luz. Bom, eu sempre quis um alienígena de pelúcia. Vamos ver o que esses filhos da puta têm a oferecer. Saindo em disparada, pulei no feixe enquanto a casa e a terra ao redor desapareciam, nos levando para o próximo local esquecido por Deus. Apenas para pousar em uma superfície lunar cinza que me era claramente familiar. Ignorando o fato de que eu ainda podia respirar na lua, corri em direção à casa, a porta se abriu e uma criatura de pele cinza com grandes olhos redondos saiu, arrastada atrás de si por um ser humano desconhecido. Ele pegou uma arma de raios e começou a disparar, fazendo barulhos estranhos de ficção científica. Um sorriso surgiu em meu rosto ao ver a expressão de surpresa da pessoa diante da minha presença enquanto eu me lançava sobre ele. Lasers começaram a passar perto da minha cabeça, enquanto o disco voador acima tentava salvar seu compatriota. Eu meio que queria ter algum equipamento daqueles MIB, homens de preto para isso. Enquanto eu jogo o alienígena surpreendentemente pesado no ar para interceptar os disparos de laser. Jogando o humano indefinido de volta para dentro e fechando a porta, virei-me para o disco flutuante enquanto mais pessoas apareciam atrás dele. Rosnando, eu grito, meus braços se transformando em punhos cerrados. Vocais de Mitril. Queime, filho da puta, queime. Meia dúzia de discos voadores explodiram em chamas enquanto outros sofreram danos causados pelo fogo. Avançando em direção ao disco, meus punhos vigorosos se moveram para expor os barris entre os nós dos dedos. Sidewinder, um lançador automático de foguetes anti-titã, usado para revelar fraquezas e atingir pontos críticos. Recomenda-se que o piloto não o utilize a curta distância, pois os projéteis explodirão e o matarão. Liberando uma enorme saraivada de foguetes, painéis de metal são arrancados das naves ao redor, e meu punho quebra várias das naves danificadas ao meio enquanto eu voava pela frota. Uma nave-mãe apareceu quando disparei outra saraivada, e um enorme laser mortal apareceu abaixo dela. Droga, eu quero isso.
Saltando de outro disco, eu me lanço na nave-mãe com a intenção de agarrar o laser, só para me ver caindo de cara em um monte de neve. Levantando-me de joelhos, imediatamente lanço um arco-íris de cores no monte de neve branca. Uma dor de cabeça terrível apareceu e eu senti como se quisesse morrer de tão mal que meu corpo estava. Talvez não consuma um monte de drogas sem pensar enquanto constrói coisas. O comentário inútil de Iris me fez vasculhar minhas memórias enquanto tentava identificar a fonte do que ela estava falando. Achei que a combinação das minhas nanomáquinas e das células gourmet daria conta de tudo, resmungo levantando-me cambaleante. Bem, aparentemente não. É por isso que as pessoas só pegam um de cada vez. A potencial reação negativa pode ser maior do que qualquer um tem o direito de suportar. Seu corpo é incrivelmente durável, então você pode suportar um pouco mais de punição do que um mortal comum. Eu vou responder e espirro violentamente. E salto no tempo. Minha pequena desaventura acabou tendo consequências muito mais graves do que eu imaginava. Eu havia contraído algo que até então não conseguirá identificar. Pelo que pude perceber, era uma variação da gripe, então eu estava encolhida em um cobertor com uma xícara de chá enquanto refazia meus passos da semana anterior. Até agora, identifiquei vários casos de caos pelos quais fui diretamente responsável e muitos pelos quais fui indiretamente responsável. Os principais eventos foram uma ilusão em massa de invasão de dois dos locais mais seguros do mundo, Área 51 e o Vaticano. Supostamente, essas duas organizações paralelas que surgiram da noite para o dia lançaram juntas um manifesto que se resumia a "vocês ficam com os alienígenas, nós ficamos com os predadores". Os militares dos Estados Unidos estavam investigando a suspeita falta de corpos, enquanto muitos cardeais de alto perfil haviam fugido do Vaticano. A propósito, para minha surpresa, vários deles foram capturados e estavam sob investigação em vários países suspeitos. O único outro incidente notável foi que parte da floresta tropical supostamente reagiu ao rápido desmatamento, crescendo de forma impetuosa, demolindo máquinas e invadindo empresas madeireiras. Essa grande mudança foi anunciada por um suposto Jesus negro, que se parecia muito com Dexter Deixam em Um Avivamento Batista. Ah bem, eu disse que cometeria vários crimes em nome dele em algum momento. É uma pena que isso não aconteça no mundo cyberpunk. Espirrando violentamente mais uma vez, decidi nunca mais tocar nas pílulas de cultivo até refiná-las sem nenhum componente alucinógeno. Assoando o nariz, ouço batidas frenéticas na porta, o que me faz gemer, levantar e caminhar arrastando os pés em direção à porta. As batidas frenéticas continuam até que abro a porta e vejo Zoe paralisada no meio da batida. Olha, eu não estou em condições de interagir com ninguém no momento. O que você quer? Pergunto rouco, enquanto Zoe hesita por um instante. Milady desapareceu. Você sabia o que ela estava caçando quando conversamos pela última vez? Sabe onde ela está agora? Perguntou ela apressadamente, observando meu estado. Califórnia. A prisão do general. Ele escapou. Artemis está segurando o céu, ou está prestes a fazê-lo, afirmo, com outra tosse me atormentando. Não, impossível. Milady não o ajudaria a escapar. Zoe gritou com raiva. Olha, Zoe, estou te contando o que está acontecendo. Como aconteceu não sei dizer, mas essa é a situação atual. Rosno espirrando mais uma vez. Agora, se você terminou. Começo a tentar fechar a porta, mas Zoe a força a abrir novamente. Não. Como és capaz de identificar o que Apolo não conseguiu? E por que estás fingindo estar doente? Deuses não contraem doenças mortais, disse ela, avançando com raiva. Escute, Missy. Eu já estou em um estado de merda, então é melhor você sair daqui antes que eu te obrigue. Rosno, a raiva transbordando do quão merda eu me sentia. Zoe percebeu que havia exagerado e rapidamente voltou atrás. Não é isso que eu quis dizer. Sou imortal, não um deus. Quer dizer que ainda posso ficar doente. O problema é que acho que é de natureza mágica, senão minha biologia conseguiria combatê-lo. Quanto a como eu sei, é um fato bem divulgado sobre meus pequenos saltos temporais. Você não deveria se surpreender com as informações que posso ou não acessar. Respondo, mentindo um pouco no final. Eu meio que queria ver o que aconteceria se eu desse a alguém na linha do tempo uma resposta como essa. Uma observação. Percebi que me senti melhor depois de um pouco de fúria. Seria porque eu estava basicamente forçando o meu corpo a trabalhar a todo vapor com a fúria? Reforçando-o para combater uma doença? Ela saiu um tanto envergonhada enquanto minha mente voltava a correr. Deixei minha raiva correr solta para expurgar a doença do meu corpo enquanto pensava. Saltos no tempo. Gostaria de saber o que tenho em termos de cyberware por aí. E salto no tempo. Depois de vasculhar minhas coisas um pouco, encontrei um Dinalar Sandevistan padrão entre os cyberwares que eu havia coletado do mundo cyberpunk. Eu até encontrei um Militech Sandevistan que sobrou do cyberware de operações secretas que roubei com o Mox. Só incorporar o cyberware base provou ser uma experiência interessante, mas senti que poderia fazer melhor. Então, passei uma semana construindo minha própria abertura de fabricação especial que funcionaria como um meio para minhas capacidades de artífice, forja, engenharia e tecnomancia. Assumindo a forma de uma esfera enorme, muitas aberturas e dispositivos estavam prontos no interior enquanto eu colocava minhas mãos nos espaços reservados. Um plug computacional desceu do teto e eu o conectei à minha porta neural para maximizar meu poder de computação, iniciando a construção do modelo Horizon. Usar design selecionado? SN. 27 milhões. Esse foi o número de sequências necessárias para fabricar uma TARDIS. Ao clicar em sim, cada uma dessas sequências apareceu no espaço de 30 segundos e mais foram adicionadas conforme o metal se retorcia e se curvava conforme a minha vontade. No entanto, o que estou tentando realizar é muito mais ambicioso do que uma maravilha mecânica como uma TARDIS. O tempo e o espaço se curvaram ao meu redor enquanto eu montava o dispositivo, com centenas de milhares de componentes encolhendo e se juntando em perfeita harmonia. Aspecto do Deus Máquina. Aviso. Benefício de anulação de força externa. Mestre artesão.
Parece que você ainda não consegue dar o salto completo. Mas estamos tão perto. A excitação do deus das máquinas refletia a minha quando terminei de montar o dispositivo e um sorriso surgiu no meu rosto. Novo item criado. Horizon The Team Tot Sandevista MK, um nível semideus. Um produto único criado por Tavi Barney. Além de desacelerar o tempo para o usuário em até 78%, este Sandevista permite manipular as forças do tempo e do espaço, permitindo que o usuário pule para frente e para trás durante o combate, levitando o novo dispositivo até minhas mãos, imediatamente o íntegro à minha cibernética. E Sandevista integrado e sincronizado. O teste de execução 01 começará em 3, 2, 1. A sala se torna mais lenta enquanto eu pulo, através do tempo e do espaço. Meus pés tocam o chão enquanto as imagens e os cheiros familiares de Edinburgh atingem meus sentidos. Dando alguns pulos rápidos para frente e para trás, finalmente inicio um teste um pouco diferente. Mexendo no cenário, fiquei um pouco fora de fase com o tempo, então fiquei escondido, mas o mundo seguiu em frente normalmente. Para que você vai usar isso? A pergunta da Iris me fez parar e pensar antes de responder. Acho que seria legal testemunhar eventos históricos sem estar tecnicamente lá. Ou eu poderia sentar lá e assistir minhas histórias favoritas acontecerem ao meu redor. Como em One Piece ou Halo, eu poderia assistir a qualquer história com relativa segurança sem interferências. Uma borboleta voou por onde eu estava enquanto eu imaginava as possibilidades disponíveis para mim. Retornando ao tempo propriamente dito, imediatamente senti um estalo no ar ao meu redor quando um local apareceu em minha mente. Uma das fichas que dei aos caçadores quebrou. Ponto de vista de Zoe. Usando o que me restava de força, quebrei a ficha que Barney nos deu. Eu deveria ter seguido suas instruções desde o começo, pois minhas costelas quebradas enviavam novas pontadas de dor pelo meu corpo machucado. Depois que saí, simplesmente ignorei suas palavras e parti com nosso grupo misto de caçadores e campistas em busca de Artemis. Jackson estava atualmente segurando o céu enquanto a senhora lutava contra Atlas. Mas nenhum dos dois estava em vantagem enquanto os caçadores e campistas restantes lutavam contra o filho de Nêmesis e a horda invasora de monstros lutando para subir a montanha. Eu não tinha certeza se ele me ajudaria depois do nosso confronto da semana passada, mas pelo menos pelo bem de todos, talvez ele pudesse ajudá-los. O veneno de Ladon já havia me condenado, mas o resto dos heróis tinha uma chance. Contemplando a vida? Uma voz muito familiar interrompeu. Olhando para os olhos divertidos de Tavi Barney, relaxa um pouco. Vamos lá, menina, você ainda não vai sair do trabalho, ele comentou, sua mão brilhando em dourado e o veneno roxo se extraiu dos meus ferimentos. Ele enfiou o que parecia ser uma EpiPen no meu braço e meus ferimentos se curaram. Agora, ele começou a se levantar e se alongar antes de congelar no lugar e fixar os olhos no navio de cruzeiro no porto. Espera, aquele navio pertence àquele garoto com cara de Emily? Ele questionou gesticulando para Ethan, que estava em combate com Thalia. Sim? Respondo, um pouco surpreso com sua pergunta. Legal. Isso significa que Cronos está por aqui em algum lugar. Disse ele, animado, antes de correr até Percy. O comentário dele me fez gelar o sangue. O Titã do Tempo estava aqui, mas antes que eu pudesse impedi-lo, ele gritou por cima do ombro. Já volto. Tenho umas coisas para fazer. Ele grita alegremente antes de ajudar o Filho do Mar. E ponto de vista de Tavi, indo até Percy, pego o Ruijin Gubeng e o uso como um elevador de carro improvisado para libertar o Filho do Mar. Vamos tirar você daí de baixo. Acho que você não ficaria bem espremido, comento, puxando o semideus exausto para fora de debaixo do céu. Sem ficar por perto, corro até a beira do penhasco e pulo. E Sandevistan, reaparecendo no convés do navio de cruzeiro, avisto alguns monstros tentando desembarcar com um sarcófago de aparência assustadora. Tiro a Shengun do meu inventário e destruo os monstros, fazendo com que o caixão caia no convés com um estrondo alto. Tavi Barney? Você ousa? A voz de Cronos ecoa furiosa do sarcófago enquanto me aproximo despreocupadamente. Sim, eu sei. Viu, eu meio que cansei de jogar esses joguinhos mentais com você, meu velho amigo Cronos. Mas não se preocupe. Acontece que desenvolvi um projeto para o qual preciso dos seus serviços. Informo alegremente chutando a tampa do recipiente. Os pedaços de carne espalhados pelo caixão estavam parcialmente reunidos em uma mistura macabra de sangue e órgãos, com o corpo emaciado se formando no centro de tudo. Tecnicamente isso conta como enfraquecido, certo? Pego no meu inventário e pego a bola mestra. O que você está fazendo? Ele rugiu, seu corpo se contorcendo levemente. Bem, eu diria que foi um prazer, Cronos, mas minha mãe me disse para não mentir. Respondo preguiçosamente jogando a bola roxa no Titã. Uma luz vermelha absorveu todo o conteúdo do caixão, enquanto fios de energia vermelha foram absorvidos de outras partes. O processo finalmente parou quando a trava da bola se fechou. Nova conquista desbloqueada. E foda-se essa merda, estou fora. Você encontrou o grande chefe mal e usou uma maneira absurda de removê-lo da equação. Não consigo decidir se devo recompensá-lo ou repreendê-lo por essa conclusão. Não comemore ainda. Ainda tenho que resolver as coisas lá em cima. Saltando pelo espaço e pousando perto do céu mais uma vez, notei o silêncio que havia caído sobre o campo de batalha, enquanto todos olhavam para onde eu havia aparecido. Não se incomodem comigo. Eu só estava dando uma volta e esse pobre sujeito parecia precisar de ajuda. Mentiro alegremente enquanto me inclino contra o céu. Quem diabos é esse mortal? Atlas surgiu quebrando o silêncio. Ei, isso é imortal, muito obrigado. Quanto a quem eu sou, o nome é Tavi Barney. Acontece que eu estou no topo da lista negra de Cronos. Respondo essa última parte com bastante entusiasmo, enquanto os monstros na beira da montanha começam a se mover nervosamente.
Ele era o ser que puniu o Senhor das Fúrias. Uma górgona próxima sussurrou, e eu acenei para ela, agradecida. Então o acordo é o seguinte, Senhor Atlas. Você pode pegar o céu todo tranquilo, e eu vou fazer campanha em seu nome por liberdade condicional ou algo assim. E podemos esquecer que tudo isso aconteceu. Cronos foi preso mais uma vez e com toda a honestidade, provavelmente conseguiria um acordo judicial com o Olimpo. Eu ofereço, e sua raiva se mistura com confusão enquanto ele brilha visivelmente com poder. Mas, ele escapou. Ele deveria estar subindo a montanha para retomar seu trono, declarou, a confusão superando a raiva. Viu, você poderia pensar assim, mas ele me conheceu primeiro, comento distraidamente, tirando a bola mestra do bolso e jogando-a preguiçosamente para o alto. Isso é uma pokébola? Percy perguntou confuso. Na verdade, é o Percy. 10 pontos para a cabana do Poseidon. Você se importa em contar para a turma para que serve esse item em particular? Eu encorajo. Estou muito feliz que este seja o primeiro universo que encontrei onde Pokémon existe. Vamos ver qual é a resposta dele. Bem, é um item que pode ser usado para capturar monstros enfraquecidos. Ele afirmou, um pouco consciente do fato de estar explicando Pokémon para uma deusa e um titã. E Percy, você classificaria Cronos como um monstro enfraquecido? Pergunto, e uma luz se acende. Acontece que estávamos diante de indivíduos incapazes de confirmar ou negar o fato de que a humanidade em geral havia construído dispositivos capazes de aprisionar um titã. E Percy tinha acabado de perceber isso. Quer dizer, tecnicamente sim, eu acredito que ele poderia ser pego por uma pokébola, ele afirmou, concordando com minha lógica enquanto eu sorria para ele. Então, Atlas, eu poderia te aprisionar em um desses, ou você pode voltar a voar pelos céus. O que vai ser? Ameaço. O titã pareceu extremamente inseguro, olhando para mim e para o semideus antes de levantar sua lança mais uma vez. Você acha que tem força para isso? Convido você a tentar, criança. Atlas provocou, erguendo sua lança e focando em mim. Ótimo. Desculpa, Artemis, vou roubar sua parceira de dança por um tempo. Não se preocupe, você deve conseguir dar umas lambidas. Digo, esticando as pernas com indiferença. Rapaz, você nem vai me propor um desafio. Ele começou antes que suas palavras se tornassem tão lentas que era difícil de decifrar. E Sandevistan? Fúria indomável? Aceleração total? Cobrar, lançando-me para frente, acerto 26 golpes antes de soltar o Sandevistan. Atlas voa para trás e colide com um pilar antes de ganhar tração novamente enquanto tosse e cor em surpresa. Mantenha essa opinião por sua conta e risco, Titã. Já derrubei seres maiores que você. Afirmo, tirando minha jaqueta e jogando-a para o lado. Meus braços se abrem enquanto minhas nanolâminas deslizam para fora, iluminando com um verde doentio enquanto ativo suas capacidades de lâmina de fase. A postura de Atlas mudou e ele estava olhando minhas lâminas com cautela enquanto brandia sua espada. O quê? Nenhum comentário sarcástico sobre sua óbvia superioridade. Bem, se você vai ficar aí parado, eu vou até você. Rugi, saltando para frente e golpeando com meu braço direito. Atlas tentou a parar, mas minha lâmina atravessou sua lança e o cortou diagonalmente no torso. Ele imediatamente vomitou um jorro de Ishor. Um exame superficial com o Byakugan revelou enorme dano ao órgão, que estava se recompondo rapidamente. Embainhando as lâminas, aciono meus propulsores enquanto o acerto com força total, sentindo seu fígado explodir sob a força do soco. Desviando-se, uma flecha prateada atinge seu olho enquanto ouço Artemis gritar por trás. Sou uma deusa da caça, Barney. Não permitirei que um intruso me trate como uma donzela em perigo, exclamou ela, seguida de uma saraivada de flechas. Eu nunca disse isso, senhora. Muito bem, Alvis, então? Acredito que você tenha um relatório para fazer sobre o Olimpo. Respondo despreocupadamente, derrubando o titã furioso e dando uma joelhada em seu abdômen. Enquanto ele se curvava, puxei o pino de uma granada incendiária e a enfiei na parte de trás de suas calças, e desferi um chute rápido entre as pernas, lançando-o para cima antes que outro chute o jogasse através de outro pilar. Artemis lançou uma saraivada de flechas prateadas em Atlas antes que sua visão fosse obscurecida pela explosão de fogo. Justo. Mas eu tenho uma pergunta. Você estava mentindo para Atlas antes? Perguntou ela quando uma lança quase me empalou, lançada pelo titã flamejante. E o Cronos? Não. O Cronos estava me dando nos nervos, então decidi tirá-lo da equação. Tão conveniente para ele vir me encontrar enfraquecido. Respondo distraidamente enquanto me posiciono para o próximo golpe, de olho na posição do céu atrás dele. Atlas rugiu em fúria bruta, seus pés rachando o chão. Eu simplesmente decidi me igualar a ele. Desabilitando minha redução de peso, usando todo o peso do meu esqueleto de liga de estrela anã, respondi ao seu soco com um dos meus, e a terra tremeu ao nosso redor. Fúria da tempestade. Um raio cobriu minhas mãos enquanto eu desferia golpe após golpe no titã, que o devolveu com uma força que abalou o mundo, abandonando sua lança para tentar me espancar. Bem, dois podem jogar esse jogo. Ativando todos os poderes de fúria que possuo, ativo meus propulsores. O pós-combustão? O cobrar. Eu não sei quem é você, intruso, mas como ousa interromper minha vitória? O titã gritou enquanto eu o empurrava para trás, passo a passo, prendendo meus punhos em suas mãos. Ninguém jamais tentou superar meu titã da fúria, mas eu te convido a tentar. Eu rugo, batendo minha cabeça em seu rosto e quebrando seu nariz. Um segundo par de braços se forma nas minhas costas, seus punhos de metal se fechando e começando a bater com força nas costelas de Atlas, enquanto minha testa continua a brutalizar seu rosto. Ele tenta se soltar e recuar do ataque, só para eu aproveitar a vantagem e meus 4 punhos o mandarem voando para longe. É núcleo de voo. E memórias de raiva. A advento do pássaro trovão? Saio correndo atrás dele e imediatamente continuo meu ataque. Ponto de vista do Atlas.
O ser me lançou para o céu, e, enquanto eu tentava me endireitar, ele apareceu imediatamente, o céu escurecendo imediatamente atrás dele, um enorme tufão se formando ao nosso redor. E então a chuva de punhos começou. Os golpes de antes pareciam tapinhas de amor em comparação à fúria bruta que esse ser era capaz de liberar. À medida que nossa velocidade aumentava enquanto voávamos pelo céu, mais e mais punhos se juntavam à barragem, preenchendo minha visão enquanto a barreira do som se quebrava. A luz se transforma em raios rápidos que passam por nós enquanto a velocidade do ataque dos punhos aumenta ainda mais, à medida que cada soco se transforma em explosões de raios e fogo. Não me lembro de uma única vez na história em que alguém me tenha batido tão violentamente. Nem mesmo meu irmão, em toda a sua crueldade, conseguiu chegar tão longe. A última coisa que vi antes de desmaiar foram os olhos brilhantes do ser, erguendo os punhos, um enorme ser etéreo atrás dele, com os punhos preparados para desferir mais golpes. De ponto de vista de Tavi, batendo na terra com o corpo do titã inconsciente a reboque, caminho em direção ao céu. Deslizando o Atlas para baixo do céu, eu rolo para fora, puxando o Rui Jingu Beng para fora enquanto deslizo, deixando o céu cair suavemente sobre Atlas. O titã inconsciente fez pouco mais do que se mexer levemente enquanto o peso se acomodava sobre ele mais uma vez. E eu aqui me sentindo tão caridoso. Ah bem, crianças. Eu dispenso alegremente. Virando-me, vejo que Ártemis já havia convocado sua carruagem e estava conduzindo semideuses e caçadores a bordo. Caramba, foi um treino decente. Imagine o que teríamos que enfrentar se esse cara estivesse com força total. Seria um desafio e tanto comento, atraindo a atenção da deusa de volta para mim. Por que você veio nos ajudar? Ela questionou me observando com cautela. Sua tenente quebrou uma das minhas fichas, e ela ainda tinha um pouco de vida, então foi uma pena deixá-la morrer. Respondo, lixando as unhas na camisa. Ela disse que você sabia onde eu estava. Ela rosnou levemente, antes de eu levantar as mãos em um gesto apaziguador. Ei, eu tinha um palpite de onde você poderia estar. Em minha defesa, eu estava doente quando ela veio praticamente chutar minha porta, então talvez eu tenha sido um pouco rude com ela. Respondo antes de continuar. Só consigo observar linhas do tempo e fazer suposições sobre possíveis eventos. Simplesmente disse a ela o resultado mais provável. Se ela vai ouvir ou não, e uma infinidade de outros fatores determinam o resultado final. Termino, e ela visivelmente se acalma. E Cronos? Ela perguntou, e eu puxei a esfera mestra mais uma vez. Bem trancado. Tenho alguns projetos paralelos que precisam de uma fonte de energia temporal, então isso deve mantê-lo longe do seu pé por pelo menos algumas centenas de séculos, comento, antes de jogar o titã aprisionado no meu inventário. O que você vai fazer agora? Ela questionou subindo em sua carruagem. Agora? Acho que preciso aparecer no Olimpo. Não tenho dúvidas de que Zeus vai querer respostas, mesmo que sejam da pessoa que ele menos gosta. Minha voz se perde enquanto a deusa ri. Isso é pouco. Então isso também vai ser um relatório para Zeus? Ela perguntou, confusa, mas como uma declaração de intenções. Te encontro lá. E com isso, salto pelo espaço mais uma vez, pousando em frente à sala do trono do Olimpo. Sinceramente, esta foi uma oportunidade maravilhosa para testar o Sandevistan sob estresse. Mesmo após uso repetido, o dispositivo estava funcionando bem abaixo dos limites operacionais padrão. Ele estava apenas em marcha lenta enquanto eu chutava o Atlas com força, e os saltos pelo espaço acabaram sendo moleza. Infelizmente, tive que esperar cerca de 15 minutos antes que a carruagem de Ártemis parasse diante dos portões da frente. Já que os semideuses estavam levando Pégaso para chegar ali, o que me deixou com várias horas estranhas de pé em uma reunião na qual tenho quase certeza de que não deveria estar. Então me ocupei no canto perto de Hades trabalhando em vários projetos portáteis. Zeus evitava deliberadamente me olhar, mas lançava um olhar furtivo de vez em quando achava que eu não estava olhando. Combinar Rui Jingu Beng com flor de aço foi meu primeiro projeto, concedendo à minha bengala as mesmas propriedades da arma do rei macaco. Não exatamente porque eu precisava dela, mas principalmente porque eu gostava de imaginar o longo cajado que arrancava os maus atos do palco. Além disso, seria muito engraçado deixá-lo em algum lugar inconveniente e, ao voltar, encontrar alguém com dificuldade para levantá-lo. Livremente chamada de Síndrome do Martelo do Thor no vaso sanitário, com o Deus Máquina como minha testemunha, encontrarei uma maneira de facilitar essa interação. Por favor, não xingue por mim. Sinto como se você estivesse, de alguma forma, usando meu nome em vão. Não se preocupe com isso. Você merece pelo menos isso pelo incidente do algodão doce. Os deuses conversavam baixinho enquanto eu me dedicava aos meus vários projetos, o que acabou levando ao encontro deles. Fiquei atento a qualquer coisa que me parecesse ruim, mas, surpreendentemente, a maior parte do que eles falavam era irrelevante. Mas como crianças contando ao pai sobre o que seus irmãos fizeram, só que na escala de um panteão. Embora o solstício de inverno fosse uma reunião que levantava questões importantes para os deuses, era um fórum bastante grande onde muitos deuses traziam questões à tona. Sinceramente, a única razão pela qual eu estava ali era para ver como eram as reuniões. Meu nível geral de cuidado nessa situação específica foi equivalente a decidir o que comer no café da manhã. Não me entenda mal, panquecas são incríveis pra caramba. Mas nem todos os cafés da manhã são criados iguais. Definitivamente, quem não gosta tanto de aveia quanto de panqueca. De qualquer forma, eu não dava a mínima para esse suposto encontro, um fato do qual Zeus parecia estar bem ciente, pela intensidade com que ele me encarava. Chegou a um ponto em que a reunião estava progredindo mais rápido graças à hostilidade flagrante na sala. Quase mostrei o dedo do meio para ele, mas decidi não fazer isso, pois seria contraproducente. No entanto, isso não me impediu de ativar a cibernética na minha perna para que eu pudesse saltá-la, a bota ejetando pontas de metal enquanto eu a colocava no meu colo para mexer inocentemente.
As narinas do deus dilataram-se diante da ameaça implícita, mas sabiamente desviou os olhos de mim para se concentrar na reunião. Bom garoto. Recolocando a perna, chamei a atenção de Hades, que lutava para conter a alegria diante daquela pequena brincadeira. A reunião continua se arrastando por horas antes que os semideuses finalmente apareçam e Ártemis receba permissão para dar seu relatório. Eu meio que ignorei a maior parte dos detalhes do relatório, até que ela incluiu meu nome nele. E foi nesse momento que a entidade conhecida como Tavi Barney interveio, prestando assistência médica ao meu tenente e aliviando o fardo do céu sobre o filho de Poseidon, apoiando-o com o artefato Ruijin Gubeng. Ele então desapareceu por 1 minuto e retornou dizendo que capturou Cronos em 1. Ela perguntou, olhando diretamente para mim. Uma Pokébola. Respondo prestativo, fazendo-a acenar em agradecimento antes de continuar. Ele então enfrentou Atlas, superando o Titã em uma batalha de força, e a luta terminou com Tavi jogando o Titã inconsciente de volta para o céu. Ela concluiu, causando uma grande comoção entre os deuses reunidos, que se viraram para me olhar mais de perto. Zeus voltou a me encarar com mais intensidade, finalmente provocando a mais eloquente das respostas. Que porra você está olhando para o Thunder Cheats? Rosno para o deus, seus olhos brilhando de raiva quando o raio mestre aparece em suas mãos. Vantagens ativadas. A única coisa que eles temem é você. Vocais de Mitril. Se você se quer olhar na minha direção de novo, vou arrancar seu pau e fazer você comer. Você já se intrometeu nos meus assuntos tantas vezes que me deixou puto da vida, seu merdinha. Então, se for começar a fazer merda, tenha certeza de que aguenta a surra cósmica que eu vou dar em resposta. Meu rugido fez o Olimpo tremer, e o mármore ao redor rachou em resposta. Controlando minha raiva, suspiro antes de continuar. Viu? É por isso que eu não queria vir. Mas preciso mostrar um mínimo de cortesia profissional. De qualquer forma, aqui vai meu rápido anúncio de utilidade pública. Você não precisa mais lidar com Cronos. Ele estava sendo um pouco irritante, então estou usando-o para alguns projetos pessoais. Resumindo, estou invalidando essa profecia em particular. Informo abruptamente, provocando uma onda de conversas entre os deuses. Onde está sua prova? Perguntou Atena, estreitando os olhos. Guardado em segurança. Minha tecnologia é minha tecnologia. E quanto a como eu consegui isso bem, vou deixar para a sua imaginação, certo? Informo. Me espreguiçando e caminhando em direção à porta. E os outros titãs? Uma voz desconhecida gritou da multidão. E eles? Não é problema meu. Foi só uma cortesia para informá-lo da localização de um dos seus titãs. Respondo, leviano. Certo, vou indo. Aproveitem o resto da reunião. Não tentem matar nenhum semideus. Comam seus vegetais. E não aceitem doces de estranhos. Dou um último conselho sábio antes de atravessar um portal para a fortaleza dos guardiões do meu território. Francamente, eu estava me envolvendo demais com os gregos e queria seguir em frente. Felizmente, está na hora de desligar completamente para que possamos atualizar o hardware do sistema. É aí que fico no mundo por um tempo enquanto você termina atualizações críticas? Sim, nós os adiamos porque nos envolvemos aqui. Por quanto tempo ele ficará fechado? É 1 ano. Vai ser estranho fazer coisas sem meus poderes. Acho que você ficará agradavelmente surpreso com a mudança. Sim, provavelmente. Obrigado pela carona, Iris. Não vai durar para sempre. E além disso, você não vai se livrar de mim tão fácil. Vejo você do outro lado, parceiro. Iniciando o portal. Eu caminho através do portal azul para minha próxima grande aventura. Bem-vindo ao Animal Crossing, New Horizons. Ao passar pelo portal, me vejo em frente a uma mesa de viagem, com 2 tanuki idênticos sentados atrás dela. Olá, bem-vindo a Nukink. Estamos muito felizes em ter você aqui. Deixe-nos ser os primeiros a parabenizá-lo pela sua sábia decisão de se inscrever nesta aventura. Bem-vindo ao balcão de check-in do seu pacote de escapada para uma ilha deserta. As 2 criaturas ecoaram uma à outra. Quantas pessoas irão acompanhá-lo em sua aventura na ilha? Questionou da esquerda. 8 e alguns animais de estimação. Uma voz familiar interrompeu atrás de mim, fazendo-me girar. Vê estava lá, carregando um filhote de urso debaixo do braço e uma bolsa pendurada no ombro. Atrás dela havia Eleanor, Liz, Elise, Ivy, Harley, Bastion e Bob carregando vários equipamentos de férias. Sem dizer nada, apenas envolvo V com meus braços, tomando cuidado com Pablo, que está dormindo. Ai, Tavi, você está agindo como se já tivesse passado uma eternidade. V comenta, envolvendo meu tronco com o braço livre. É provável que tenha acontecido com ele. O tempo pode fluir de forma diferente para nós e para ele, dependendo de onde ele acabar, comenta Liz, com um sorriso suave no rosto. E é duplamente difícil dizer olhando para ele, já que ele é biologicamente imortal. Ivy caiu, fazendo com que todos olhassem entre ela e eu. O quê? Posso dizer que o corpo dele mudou fisicamente desde a última vez que o vimos. Uma boa parte do seu poder foi adormecida, mas seu corpo básico permanece inalterado apesar disso. Ela comentou, olhando para mim mais de perto, com uma planta roçando meu tornozelo. Eu realmente me senti completamente nua sem meu poder, mas fui rapidamente distraída quando V colocou Pablo no chão para direcionar meus olhos para os dela. Tavi, quanto tempo? Ela questionou. Pensando bem, tentei adivinhar, um pouco preocupado com a reação dela. Mais de 100 anos, eu acho. Eu perdi a noção dos anos em algum lugar. Respondo hesitantemente quando o tempo realmente se definia. A mente do jogador não estava mais ativa, então pequenas emoções simbólicas estavam começando a vir à tona. Minhas emoções não foram reprimidas, mas qualquer coisa que me impedisse de manter a mente calma parecia ser impedida sempre que o foco era necessário. Senti algo molhado no meu rosto quando levantei a mão e a afastei. Lágrimas. Já faz tempo que não vejo isso. Posso dizer que senti falta de vocês. Dou risada enquanto V enxuga outra lágrima da minha bochecha. Tenho que dizer que estou ótima para uma velha, comentou Harley, com o ouro feliz acariciando sua orelha.
Sério, mas não fique sentimental agora, Ivy acrescentou, me fazendo cair na gargalhada. Justo. Isso aqui é para ser férias, não é? Responda alegremente, enxugando os olhos. Acho que senti mais falta deles do que pensava. Fantástico. Agora, você poderia escolher a ilha de sua preferência? Sugeriu um dos tanuki atrás do balcão quando começamos nossa próxima aventura. Fim.